Um brinde a nós. A nós. Sucesso com felicidade. Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um Visiocast. Hoje nós estamos com um convidado aqui, ilustre, internacional, nosso grande amigo Phil. Phil, um prazer te receber. Cara, que imensa alegria, que honra te receber aqui, né? E para a gente dar início ao nosso mero debate, né? Eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Ok, vamos lá. O que te motiva a sair de casa todo dia e qual é a sua experiência no mercado imobiliário? O que você viveu no mercado imobiliário? Perfeito. Primeiro, a honra é recíproca, né? Muito obrigado pela introdução, né? Você me apresentar como sendo internacional, né? Espero que não seja por isso que eu estou aqui, né? Eu costumo se apresentar, mas o próximo palestrante internacional. E daí, se eu fosse de algum país, tipo Paraguai, seria alguma coisa importante? Continuaria internacional. Continuaria internacional, pô. Mas enfim, eu adoro esse tipo de pergunta, Wander. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse nosso debate é o primeiro de muitos, eu espero. E isso aqui, a gente costuma falar que é um peer mentoring, que é a mentoria de pares. O que quer dizer mentoria de pares? Eu vou aprender tanto ou mais com você do que você comigo. Então a gente vai trocar muitas experiências. Tenho certeza que eu já até falei para você em off que já te considero um mentor na área que a gente está entrando e conversando, beleza? Então isso vai ser muito importante. E desde muito cedo, para você ter uma ideia, eu sempre quis melhorar a vida, a qualidade de vida do ser humano, do meu próximo. Por quê? Isso não é balela, isso sempre foi assim, porque com 10 anos de idade, quando eu ia para as férias na Europa, eu cheguei com 10 anos a ficar um dia inteiro vendo uma cirurgia de peito aberto, na época na estatal italiana, de coração, porque eu queria ser médico. E minha mãe, você não quer patinar, quer esquiar? Não, quero ver a operação até o final. Porque a minha ideia era encontrar algum tipo de instrumento que alguma maneira de sempre melhorar o próximo, que se eu melhorasse o meu entorno, eu melhoraria tudo para mim também, para minha família, as pessoas que eu amo. E ao longo da minha vida, todas as minhas escolhas sempre foi assim, eu vou ter a oportunidade de melhorar a vida de alguém com essa tomada de decisão, essa escolha de carreira, sim ou não? E é isso que tem sempre me motivado a escolher os caminhos que eu tenho levado. E graças a Deus, eu até cheguei a fazer medicina, mas eu não consegui arcar com a medicina, porque eu não passei para a federal, passei para uma paga, mas aí eu tinha passado a psicologia. Aí eu falei, também posso melhorar a vida das pessoas através da psicologia clínica, até porque minha mãe sofria na época, chamava transtorno maníaco-depressivo, e eu queria entender a doença dela, né? Então, se eu conseguisse ajudar minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, né, sempre foi, eu poderia começar a dar os meus primeiros passos para entender isso. E mais à frente, depois a gente vai conhecer um pouco mais da nossa história juntos, né? Eu tive um grande mentor. O meu mentor, ele foi também mentor do Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, se não for o maior coach do mundo na área de coaching de vida. E ele falou o seguinte, num treinamento individual, ele falou para mim, Phil, o teu objetivo na vida é o seguinte, conseguir, ao deixar esse planeta, fazer com que todo mundo que mencione o seu nome, mencione ele de forma positiva. Então é isso que eu busco, deixar realmente um legado, né? Então vem todo um balaio nisso tudo, né? Até quando alguém me liga para alguma coisa, você quer vir aqui, não sei o que, dar uma palestra? Eu vou estar melhorando a vida de pessoas? Sim. Eu não pergunto quantas pessoas tem, ou quantas pessoas vão comparecer. Se uma estiver lá, eu já sei que eu posso, através de uma, né? Através de uma a gente pode multiplicar, né? A rede do bem, sabe como a gente funciona, né? Então, esse meu propósito de vida sempre vai ser... É literalmente o mais um, né? Mais um. Literalmente mais um. Não, e eu sempre aprendi, quando eu dou palestras e workshops, tem a fase onde a pessoa paga, e aí eu fecho o número de pessoas, e na véspera eu falo, leve alguém que você ama. Porque eu tenho certeza que durante o treinamento você vai pensar, poxa, meu marido tinha que estar aqui, meu sócio deveria estar do meu lado, minha filha deveria estar do meu lado. Só que para não onerar a pessoa,
que vai ter esse pensamento que sempre saiu na pesquisa de satisfação depois das palestras, pô, deveria ter trazido não sei quem, mas também para não ser injusto para quem tomou a iniciativa de pagar o ingresso, eu faço isso na véspera. Então eu consigo, nunca dobra o número dos participantes, mas aquela pessoa que veio por esse convite, e depois eu falo assim no final. Às vezes é aquele gatilho, né, Fio, que a pessoa que está ou se recolocando no mercado, ou começando uma carreira, não tem o recurso financeiro é muito escasso para quem está começando e para quem está se recolocando. Sim. E às vezes, pô, queria levar um amigo, eu queria levar a minha própria esposa, sim, e a grana não dá, mas eu vou fazer e depois eu passo para ela. E vem essa oportunidade, né, nos 90 minutos, 99 minutos do segundo tempo, e que, cara, eu acho que vira a chave de muita gente, principalmente na chave, aquela palavra mais bonita de todas, a gratidão. A gratidão, exato. Engraçado, e não precisa nem fazer pesquisa, mas a maioria das pessoas que mais aproveitam e mais colocam em prática os conceitos e as ferramentas passadas nos treinamentos são as que foram de graça. E eu tenho isso é uma coisa do mercado, você faz... Mas você percebeu que não foi de graça? Nunca é de graça. Não foi... A gentileza de doar a sua hora, né, para essas pessoas, ela é paga de formas muito diferentes. Muito diferente. Pelo que eu estou percebendo, isso te motiva mais do que literalmente o financeiro. O financeiro, lógico, ele é importante, claro, porque a gente depende da grana para viver. Mas ele te motiva muito mais. Muito mais. Eu sempre fecho meus treinamentos, inclusive cada sessão que eu dou de mentoria, de coaching e tal, minha última frase, estamos fechando a sessão hoje, beleza? Valeu a pena você ter passado esse momento comigo? Eu sempre faço essa pergunta. E a pessoa fala sim, e eu falo assim, só para ter certeza que você não está sendo apenas gentil comigo, qual foi o insight, a reflexão ou a conclusão que te trouxe realmente valor nessa hora que você passou comigo? Porque não só eu estou te entregando a coisa mais valiosa da minha vida, que é meu tempo. Quando você dedica tempo a alguém, é o maior presente que você pode dar. Sim, mas ela também está dedicando o tempo dela. Então eu tenho que ter certeza que eu entreguei valor. E a pessoa me fala, e essas frases são as que me motivam. Por incrível que pareça, é o que motiva. Eu também tenho, por contrato com a Sociedade Brasileira de Coaching, um trabalho de pro bono. Pessoas que realmente não podem pagar, mas que tem um brilho nos olhos, que vem numa primeira sessão só para me conhecer e tem um sonho tão grande que você aposta naquela pessoa. E isso é perceptivo, né? Querer mais, né? Você faz em meia hora, você vê, porque aquilo que eu falo, você vai falar na frente de um público, como é que eu falo? Fala do coração. Nós somos seres sociais, a gente olha o olho, exatamente, a gente sente a vibração da pessoa e nós vibramos igual, né? Nós encontramos pessoas parecidas pela vibração, pelo campo vibracional. E toda vez que nós conversamos isso sábado, né? Conversamos isso sábado, nada é à toa, né? E a coisa mais legal é que essas pessoas do pro bono, hoje, são não só as pessoas que prosperam, porque aquilo que você falou, não é de graça. Ela entende que o processo de doar gera o processo de receber. Então elas vão multiplicar isso também. Então, poxa, eu me lembro do meu mestre que ele não me cobrou, me fez pro bono. E essa pessoa também vai repetir um modelo que ela sentiu para ela. Sem dúvida. Então isso é realmente, não é esse papo clichê que tem hoje em dia na internet, é o meu propósito, meu legado, beleza? Hoje eu faço de várias maneiras, né? Eu tenho várias ferramentas para isso. Me levou para a mentoria, me levou para o coaching, eu já salvei empresas, eu já salvei pessoas, eu tenho formação em psicologia, então já ajudei muita gente deprimida, inclusive eu tenho horários específicos para depressivos, porque eu tive esse problema, eu tive esse desafio clínico, né? Fiquei 2 anos, 8 meses em depressão, foi violento que eu passei, depois de um burnout, uma coisa que eu estava comentando contigo, que eu tinha 5 empresas, 17 horas por dia de trabalho, sem olhar meus 3 filhos pequenos e acabei em uma clínica, tá? E eu não quero isso nem para o meu pior inimigo. Então, o que eu puder ajudar, e eu me lembro um dia, rezando a Deus, eu falei, se você me tirar dessa, eu prometo ajudar pessoas da mesma condição que eu, de graça. E então, a minha quinta-feira é para pessoas com depressão. Mais uma vez, não é de graça. Não é de graça. Sem pagar, vamos dizer assim, sem pagar monetariamente. Não, mas aí é que tá, a grana não é só o dinheiro, né? Não é. A energia que você recebe de volta, às vezes, é mais importante do que aquela grana do seu honorário. Não, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu conheci um pouquinho da tua história e vou conhecendo cada vez mais, e eu te faço uma pergunta tranquila que eu sei a resposta.
Nós dois já tivemos mais dinheiro do que a gente tem hoje. Mas hoje nós estamos mais felizes do que naquela época que a gente tinha mais dinheiro. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. E muito mais experiência. Né? Muito mais experiência. E aí é que vem o pulo do gato, né? O ter menos hoje vai fazer ter mais no futuro. Também. Né? E multiplicar pessoas. Sim. Né? Eu acho que esse é o seu objetivo. O meu objetivo ele se tornou quando eu percebi que quando eu ajudo uma pessoa a caminhar, né? No caso, na minha profissão, a minha satisfação de vê-la fechando o seu primeiro negócio, o seu segundo negócio, o seu terceiro negócio, eu falo que eu não salto a mão enquanto a pessoa não fecha o primeiro. Sim, é verdade. Mas é a maior mentira do mundo, eu não solto a mão nunca, né? Porque vai no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e acaba virando um ciclo muito natural, né? Não é deixar o filho andar sozinho, não tem nada a ver com isso, as pessoas conseguem andar sozinhas. Sim. Só que quando você tem duas pessoas pensando iguais, muito bem treinadas a fazer um determinado trabalho, é evidente que o resultado vai ser muito melhor do que se uma só estivesse fazendo. Muito melhor. Né? Então, eu observei isso lá atrás, né? Claro que eu observei da pior forma possível, observei tomando mais uma rasteira, quebrando mais uma vez, sim, né? Sim. Não, quebra não, deixando de ter grana mais uma vez, né? Porque a gente não quebra, a gente só perde a grana, né? E grana a gente fabrica de novo. Sim. A gente consegue. A receita... Desde que a gente cuidar da saúde, né? Não, isso aí é fundamental. Isso é fundamental. Então, a gente consegue multiplicar isso de novo. Porque a receita ela é igual. Não importa qual atividade você vai fazer. Concordo. Né? Eu vou trabalhar com gestão de empresas, formar líderes, ou eu vou trabalhar no mercado imobiliário, ou eu vou trabalhar de professor, ou eu vou trabalhar fazendo hambúrguer, ou eu vou trabalhar sendo um pedreiro. Não importa a atividade. Exatamente. Né? O modelo ele existe, é só você seguir ele. Exatamente. Ninguém inventa receita. Ah, eu inventei. Cara, hoje em dia, o cara para falar que inventou alguma coisa é raro. A gente fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Agora, esse é o pulo. Copiar, replicar e melhorar. E fazer a roda girar. Não importa a velocidade que ela está. Exatamente. E não importa se ela está quase caindo. Quase cair não é cair. Não é cair. Você está quase em pé também. Inclusive tem aquela famosa frase, né? Fracasso não é cair, fracasso é permanecer caído, né? Então eu falo que nem é isso. Fracasso é desistir. Não, desistir cara, vou aceitar a condição de caída e vou ficar. Sim. E uma coisa interessante que você falou, que meu mentor era um cara genial, inclusive ele é considerado até hoje o maior filósofo de negócios do mundo, tá? Ele faleceu tem 10 anos, enfim. Ele falava assim, rico não é aquele que tem mais. Rico é aquele que tem menos necessidades. Então você pensa, um cara que tem uma granja aqui, com a sua subsistência, suas galinhas, e paz e calma, e conseguiu fazer 2 filhos passar pela faculdade, e conseguiu realizar sonhos, ele tem pouquíssimas necessidades. Rico pra caramba. Na época da Covid ficou mais clara essa frase. O cara podia ter R$1 bilhão, precisava de um ventilador, precisava de ser entubado, não tinha cama, podia oferecer o dinheiro que quisesse. Esse tinha muito dinheiro e muita necessidade, e lá já estava nada. Então é por aí mesmo. E quando chegar a hora também não tem como correr não, exatamente. Cara. A foice veio, ela vai levar. Né? Claro que religião é um assunto um tabu muito complicado, mas cada um tem uma, evidente. Mas está escrito, cara, o camarada, o ser celestial, o Deus, ele escreveu o seu fluxo de vida. Sim, claro. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, como que ele escreveu o meu fluxo de vida? Escreveu, sim. 2 coisas eu tenho certeza que ele escreveu. O dia que você vai nascer e o dia que você vai morrer. Isso. Agora, o que você vai fazer nesse meio? Quem escreve a história é você. Sim, eu concordo. Concordo. Mas o dia que tá lá, que você vai embora, cara... Gente. O avião não caiu, levou 62 pessoas. Sim. Né? O cara não teve AVC no meio do campo de futebol, no meio do jogo de futebol? Então, assim... Uma semana atrás? É tragédia, lógico, é uma tragédia, mas é porque, cara, é mais forte e é maior do que nós, que somos um ser muito pequeno, né? E muito com lápis temporal de vida também muito pequeno. Muito pequeno, dentro da eternidade. Exatamente, a gente não consegue ver um fluxo de vida. Você pegar aí, uma árvore vive 1000 anos.
cara, a gente vive 75, Sim, 80, tem uns malucos aqui que chega a 100 e pouco, mas é raro. É raro. Muito raro. Mas, ô Fio, continuando aí nesse papo gostoso que tá muito legal, você me contou que há um tempo atrás você tomou uma decisão de querer vir para o mercado imobiliário. Mas antes de você vir para o mercado imobiliário, você já fez algumas transações imobiliárias. Sim, então... O que você sentiu? O que você sentiu nessas transações imobiliárias? E o que você acha que faltou? Ótima pergunta, exatamente isso aí. Bem, eu cheguei aqui em Juiz de Fora, a convite, não vou dar nome de empresas e tal, né? A convite de um grande amigo, que se tornou até hoje um grande amigo meu, para ajudá-lo a crescer um colégio, que hoje é o maior da região. Mas eu estava no Rio, e o Rio estava passando por uma época muito violenta, né? Mas muito mesmo, muito maior, não tanto quanto hoje, mas muito visível. E eu tinha 3 filhos pequenos, então a gente resolveu. Eu começava a vir para cá para dar treinamento para ele e comecei a perceber uma vibração. Você sente vibrações de cidades, né? Uhum. Tem umas que tem né? Rio assim, chega no Rio já começa a ficar assim, né? Já acelera. Né? Você vem aqui, você já começa a ficar relaxado. Eu falei, tem qualidade de vida, então eu vim para cá. E a partir desse meu trabalho de coaching executivo, de vida e tal, e por ter tido uma experiência de mais de 13 anos como professor, que foi a minha primeira empresa que eu abri com 22 anos de idade, eu fui professor, né, de inglês para executivos. Assistiu os vídeos aí esses dias aí. Qual tudo em inglês. Internet é isso. Sim, eu tenho curso em inglês, liderança, sim. Então, aí com o meu sucesso com essa empresa, muito rapidamente ele foi me indicando para outras. E eu fui pegando as melhores empresas, na verdade. Até que um dia eu conheci uma imobiliária que estava num momento decisório muito interessante, com uma vontade danada de crescer, mas sentindo que para isso precisava profissionalizar. E as imobiliárias não são tão profissionais em termos que a gente falar de recrutamento. Vamos começar pelos 3 P's: produto, processo e pessoas. Os produtos, a maioria tem. Processos, raramente tem. Processos, você pode até ter um processo, pode até ter um software que controla, mas você não tem um auditor do processo. Se você não tem auditor do processo, não serve ter processo. Ninguém que vai lá fiscalizar se o cara realmente está botando quantas visitas ele fez, quantas placas ele botou. Não tem processo, na verdade. E o outro era pessoas. Então, eu entrei para treinar essa empresa, essa imobiliária. Deu muito certo, que eu trabalhei apenas com os donos da empresa. Eles já me indicaram, a galera que é muito amiga, tal, me indicaram mais uma, e mais uma, e mais uma. E eu comecei a entender um pouco do mercado imobiliário. E eu comecei a pensar, cara, eu estou gerando dinheiro para essas imobiliárias todas, melhorando o trabalho da imobiliária em si, com o processo e tudo, mas também mudando a mentalidade dos corretores para que eles sejam vendedores profissionais, né? Você sabe muito melhor do que eu, que quantos corretores, por exemplo, que são corretores ou vendedores profissionais? Tem gente que até tem vergonha de falar eu sou vendedor. Eu vou em networking, você fala, o que você faz? Vendas. O quê? Não, fala aí, representante comercial. Por que você não está falando isso alto? Né? Porque as pessoas têm que ver, estou nisso enquanto não arrumo algo melhor. Mal sabe ele que é melhor quando o mundo é venda. Não existe. Não existe, né? Nada paga mais. A gente vai discutir isso 1000 vezes, eu tenho que provar para os caras, enfim. E aí, eu falei, cara, estou fazendo os caras ganharem comissões absurdas. Aí eu comecei a pensar na probabilidade, na possibilidade de por que não eu entrar. E é óbvio que quando eu dou treinamento de vendas ou treinamento de gestão, a maioria dos donos da empresa me convidam. Você não quer ser sócio? Você não quer ser tal? E eu falo, cara, não, eu sou um cara solo. Eu gosto de trabalhar do meu jeito, eu já estou anos fazendo isso. Mas não foi isso que me impediu, não. Agora você vai ter a chance de me mentorar, que eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, porque eu ia te fazer essa pergunta também. Na verdade, tem muito a ver com uma coisa que impede muita gente de prosperar em qualquer área. São crenças. Crenças sobre certas coisas, tá? E a crença, ela pode ser fortalecedora ou limitante, depende, né? Se você faz o sinal da cruz porque você entende que esse movimento te gera proteção, ela é uma crença fortalecedora. Sem dúvida. Mas no momento que você sai
e chega na segunda quarta-feira e fala, meu Deus, eu não fiz o sinal da cruz, meu dia vai ser um desastre e tal, aí ela passa a ser limitante, concorda comigo? Então tem os dois lados, mas a minha crença não foi essa. Eu estudei muitos livros, eu sou um cara que leio muito, eu leio 4 livros por mês desde 2000, de verdade, 50 livros no mínimo por ano. E muitos deles, eu tenho um mentor... Você tem que conhecer a minha esposa. Ela é um pouquinho mais louca que você. Ela é um pouquinho mais... No primeiro ano da pandemia foram 74, né? O pessoal sabe. Inclusive, postei hoje na minha newsletter do LinkedIn, líderes são leitores. Eu parei de brincar com ela, eu não dou mais livro de presente. Porque é chato. Eu dou um livro agora, daqui 5 horas, acabou. Quero outro. Não dá. Mas é assim, mas tem que saber ler livro, né? Um dos primeiros livros que meu mentor me pediu para ler se chama Como Ler um Livro. Loucura, né? Você tem um livro que se chama Como Ler um Livro, e o livro tem 600 páginas, para você ter uma ideia. Mas, enfim. Eu seguia muito um cara, que você já deve ter ouvido falar no livro, Pai Rico, Pai Pobre. Sim, o Robert já li o livro. Durante muito tempo, os livros dele, tanto o primeiro quanto Pai Rico, Pai Pobre, depois Independência Financeira, e depois, aí tem o jogo dele, Cash Flow e tal, ele vivia, era uma outra época, tô falando que, sei lá, 20, 30 anos atrás, onde ele batia na tecla que ouro, prata, fundo de investimentos, imóveis não. Mas isso é uma realidade americana, e eu estava morando lá, morei um tempo lá. Então eu sempre criei essa verdade em verdade de que era melhor, se eu tenho $1 milhão, botar num fundo do que comprar uma casa de $1 milhão. Eu tô rindo porque ontem eu fui no cliente, que é o meu médico, né, meu endocrinologista, e ele não faz investimento no mercado imobiliário, ele não faz investimento no Brasil, só faz investimento fora do país, só em dólar ou euro. E eu cheguei lá e me perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não tem nada bom. Aí por quê? Difícil demais, né? Você vem aqui, produz no Brasil, enriquece no Brasil e gasta o dinheiro fora. Ou seja, eu venho aqui, gasto dinheiro com você, você não tem coragem de gastar comigo, né? Então, assim, você está falando isso, eu estou rindo, porque esse tabu, literalmente é um tabu, ele existe, né? E a gente precisa trabalhá-lo, porque há 4 anos atrás, eu entrei no mercado imobiliário, eu caí de paraquedas no mercado imobiliário, já pensava em ser corretor antes, eu pensei isso há 20 anos atrás, antes de trabalhar nas construtoras que eu trabalhei, mas a vida me levou para outro caminho. E de repente, de novo, apareceu essa oportunidade na minha frente. E o cavalo ele sempre passa na nossa frente, ele não passa arriado, ele passa sem arreio, e normalmente você está de cueca. Então vai machucar a bunda, se você subir em cima dele, vai doer o bumbum, porque vai machucar a bunda. Então, literalmente, o cavalo apareceu de novo na minha frente, e eu optei em subi-lo, né? E eu percebi que o mercado imobiliário, ele muda as vidas das pessoas e muito rápido. Não só do corretor de imóveis, das pessoas que acreditam no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, Wander, não tem liquidez. Literalmente, não tem mesmo não. Mas é patrimônio sólido. Ninguém te toma. Só se vier um terremoto e derrubar tudo. Se for terreno, pode até vir terremoto, que ele vai continuar lá. Então, assim, você tem um patrimônio sólido, poupável, Escritura não causa volume, você pode ter 50 em uma gaveta e andar de chinela havaiana na rua. É riqueza, é literalmente riqueza. Wander, para vender é difícil. Depende. Se você estiver mal assessorado e comprar produtos ruins, é difícil. Se você estiver bem assessorado e comprar produtos bons, não é difícil de vender, não. Agora, a liquidez é imediata? Nada tem liquidez imediata. Se você tiver dinheiro agora investido, né, em qualquer fundo, qualquer um deles, ou bolsa, qualquer coisa que você tiver investido, e decidir pegar o dinheiro hoje, um dinheiro que estava planejado a ser tirado daqui a 2 anos, você vai perder. Que nem o meu. Você vai conseguir tirar, mas vai perder grana. Né? A mesma coisa acontece no mercado imobiliário. Eu faço um investimento imobiliário, sou bem assessorado. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente está numa fase muito boa, né, de estúdios, que está dando uma rentabilidade muito boa em aluguel por aplicativo, um aluguel não convencional.
né? Mas no convencional, paga uma prestação de um financiamento. No convencional já é bom. Sim. Né? Então, eu adquiro um patrimônio num valor, exemplo, de R$200 mil, dando 20% de entrada, pagando 40 mil. Esse produto me entregue daqui a 2 anos. Eu só vou começar a pagar parcela daqui a 2 anos. Entendi. Certo? E aí eu vou pagar uma parcela de R$1.800. Certo? Eu alugo esse mesmo imóvel por R$1.700. Você entende que eu estou fazendo dinheiro com dinheiro que não é meu? Sim, não, você está pagando o próprio imóvel com dinheiro que não é teu. Então, no momento que você aluga e você aluga acima do valor da prestação que você tem que pagar, então eu te ele pergunto, se paga, né? Um investimento de R$40 mil te rende R$1.700 por mês? Se alguém tiver, me ligue. Eu coloco agora. Não existe. Isso eu estou falando em um modelo de negócio. Sim, sim. Nós temos vários. Então, se você escolher um modelo, Wander, eu quero investir igual você investe. Eu invisto em terra. Você não vai me ver comprando apartamento. Você não vai me ver comprando casa. Entendi. Agora, você vai me ver comprando lotes, propriedades. Exatamente. Isso você vai me ver fazer. Por quê? Porque eu tenho aptidão por isso? Porque eu gostei? Porque foi o primeiro que eu vendi? Eu não sei o motivo. Eu fiz a minha primeira transação há 2 anos atrás, comprei um terreno, vou falar o valor, comprei um terreno por 95 mil, vendi ele 8 meses depois por 195, cara. Não estou falando de um ágio de 10 meses de 100 mil. Aqui na região, aqui em Juiz de Fora. Aqui você já atuava aqui. Já atuava aqui em Juiz de Fora. Então assim, poxa, me deu um ágio de 100 mil. Pô, e um outro investimento daria. Não vai dar. Mas por que deu? Porque eu me especializei. Então, se você procura hoje investir no mercado imobiliário, tem que procurar um especialista. Quando o camarada tem uma dor na perna, quem que ele procura? Eu estou com uma dor no joelho. Ele não procura um ortopedista, um especialista em joelho? Sim. Não existe mais a era do generalista, cara. Não, estamos na era do especialista. Jeito. A internet hoje ensina muita coisa. É lógico que ensina, mas também tem muito picareta. Sim, né? Mas em qualquer profissão tem, né? Sem dúvida. Então eu acho assim, procura, cara, empresas que estão no mercado e são sólidas, que são referências. Né? Na nossa cidade nós temos várias. Graças a Deus, a nossa empresa é uma empresa que tem 2 anos e meio de mercado, eu tenho 4 anos de mercado imobiliário. Né? A nossa empresa tem 2 anos e meio e nós somos referências. Nós somos referência no segmento lotes e terrenos. Sim. Trabalhamos com os outros produtos? Lógico, trabalhamos com todos os produtos, vertical, casa, horizontal, tudo. A gente tem tudo, né? Mas, Wander, você é especialista em quê? Em terra. Então, se você falar assim comigo, Wander, eu quero comprar um terreno hoje, eu quero construir uma casa de 5 milhões. Aonde você me orienta a comprar? Eu te levo, você vai precisar em cima do terreno. Em cima. Beleza. Eu não vou te dar uma opção, vou te dar 3, 4. É claro que primeiro eu vou entender o que você quer. Não, porque não é só isso. Claro, não. Mas você tem localização. A máxima, são umas máximas de venda que a gente tem que entender. Exatamente. Então, é ter um especialista. E voltando lá no que a gente estava falando, no que eu tinha te perguntado, e você estava... Eu te cortei, né? Não. A gente ia chegar nesse ponto de qualquer jeito. Então... Por isso que é um debate, né? Então, voltando naquele ponto lá atrás, que a gente entrou nessa questão da especialização, eu queria que você retomasse nesse ponto, para a gente... Eu vou voltar então. Então, o que acontece? Você sabe que a crença é assim, né? Você sabe que eu sou especialista em neurociência, estudo isso há muito tempo. É aquela história, uma mentira contada 1000 vezes... Ela é verdade. Se torna uma verdade. Mas uma mentira ou uma história que você se conta 1000 vezes, se torna crença. A crença ela é mais profunda. A crença, ela neurologicamente, cria uma história que é do ponto A para o ponto B. Se isso, então isso. E eu costumo dar essa analogia para as pessoas conseguirem visualizar o que acontece neuralmente na mente humana. Quando você tem esse A para B, o que acontece? É como se uma bicicleta saísse todo dia do ponto A do cérebro para o ponto B. Quanto mais ela percorre isso, mais fundo fica a calha. Como é que se chama em português? A trilha. A trilha, né? De 1 a B. Então,
ela não consegue mais sair. Então ela faz sempre o mesmo caminho, porque o cérebro quer guardar energia, para mim tá bom, vai nessa. E a gente vai fortalecendo isso, a não ser que a gente crie um ponto C e force a bicicleta a começar a criar um novo trilho. E ela demora para esse trilho, senão qualquer coisa volta. Estou 40 anos pensando de um jeito, você consegue falar, cara, não é uma questão de convencer. Inclusive a palavra convencer. Isso acontece quando a gente está no trânsito, né? Sim. Às vezes a gente faz um trajeto sempre, a gente quer ir em outro lugar, a gente vai para aquele lugar que a gente vai. Não, o Waze está dizendo que aqui tem um corte caminho. Aqui eu pego o Waze, no Rio de Janeiro já me jogou lá na barreira do Vasco, não vou lá não. Mas enfim. Mas o que mas isso aí vai ficar indo, tá tudo certo. Pô. Não é por causa do Vasco, não. É por causa eu já tive lá. Eu trabalhei em empresa lá na Vida Brasil, nossa senhora, de chegar e ter presunto na entrada da empresa. Enfim. Mas aí você vai tentando fortalecer a tua história, né? E aí, cara, eu sempre pensei, e todo mundo que eu tenho, o meu coach, eu tenho coach, né? Se você acredita no processo, você tem que ter um coach, cara. Pô, não é possível. E um cara lá do Canadá, ele tem 80 anos, e ele é dono de uma empresa de jatos particulares, multimilionário, tá óbvio, o cara tem muito para me ensinar, enfim. E ele me falou uma coisa lá atrás, ele reforçava a história de não investir, e sim de você assinar. A maioria desses milionários que a gente vê, eles não compram aquelas porra toda, jata e tal, eles assinam. E até dividem gosto e tal, a maioria. Por que não? Aí vem a parte inteligente e muito simples de entender do Pai Rico, Pai Pobre, quando o Robert Kiyosaki explica a diferença entre ativo e passivo. E aí ele explica assim, passivo é aquilo que tira o dinheiro do teu bolso. Sim. Ativo é aquilo que coloca. Aí então o cara fala assim, pô, filho, você tem um relógio de 20 mil reais? Tenho. Pô, isso é passivo. Não. Se eu vou numa multinacional, você é recebido pelo CEO da empresa, ele olha para mim e fala, cara, esse cara é capaz de ensinar a minha empresa? Batata. Esse relógio é ativo. Concorda comigo? Lógico que é. Aí nessa, eu comecei a entender um pouco melhor o mercado imobiliário. Eu falei, peraí, um apartamento, uma casa, qualquer coisa, ela é passiva se você mantiver ela só para você. Tem o IPVA, então a vida inteira, um caseiro, porra, de ficar em Búzios, cara. Depois de alguns anos, eu não queria mais ir naquela porra, porque, desculpa, era resolver piscina, resolver caseiro, a lancha, o motor, aquela porra. Então você começa a dizer, não, isso é passivo. Mas se você usa para alugar, se torna ativo. Aí eu comecei a ver com outros olhos. Beleza. Mas eu nunca senti em nenhuma empresa a segurança necessária que eu precisava encontrar para fazer uma mudança de rota, né? E aí aconteceu uma coisa muito curiosa e nada é por acaso, né? Eu fiz um curso pela OpenAI, né, para aprender a inteligência artificial, como usar, porque eu sabia que meus clientes iam me pedir ajuda. Então eu me certifiquei em 6 segmentos da inteligência artificial. Cara, aquilo é fantástico, tá? Não, é um assistente, né? Muito. É um assistente. Eu brincando com ele uma vez, eu fiz ele fazer uma sessão de coaching. Finja que você é um coach expert com tantos anos. Eu me descrevi para ele, falei, como você levaria adiante essa sessão? Como é que você atacaria? Com perguntas, cara, é inacreditável, foi um troço, né? Enfim. E outro dia eu resolvi botar lá eu até mandei pro Tom. Eu falei, Tom, avalia, porque depois eu vou mandar pro Wander, mas o Wander vai dar uma porrada, então... Eu vou dar uma porrada. Deixa jamais farei isso. Veja o que você pensa, que eu estou escrevendo um e-book para corretores, que eu comecei recentemente para em outro lugar, mas vai ser nosso. Já está quase pronto, está com 130 páginas. Enfim, eu fiz a pergunta para eles. Se você tem $1 milhão investido, ou $1 milhão para dar num imóvel, me dá os prós e contras de qual decisão, de qualquer das duas decisões. Aí ele pegou como métrica uma coisa bem básica, inicialmente que eu não quis ir no micro, eu fui no macro. Ele falou, cara, se você botar $1 milhão numa renda fixa, entre 6% a 10%, vamos tirar a média de 8%, e você botar no imóvel de $1 milhão, aí eu botei região de Juiz de Fora, blá, 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 blá. Ele fala lá, cara, você vai tirar, $1 milhão, 8%, é tanto... 8 mil. No aluguel está 4% do valor do imóvel. Alto padrão dá mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí ele fez, naquela situação dava o dobro. Matematicamente falando, friamente falando. Mas você está esquecendo do valor patrimonial. Sim, né? Exato. Mas eu pego meus 80 mil,
Mas o meu 1 milhão, que é o capital inicial, fica lá, concordo comigo? Então eu tenho patrimônio. Mais ou menos. Em dinheiro. Não, sei que você vai me dar porrada. Não vou dar porrada. Mas você vai me dar. Não. A mentoria tem que dar. Porrada não. Mas não, você vai me ensinar. Tem uma solução para isso. Não, então. Quando me deu os prós e contras, me reforçou, independentemente, você não pode analisar apenas pela intempérie do mercado, que é para os dois lados, meu camarada. Pode ferrar você, depende de como você investe, e pode ferrar você também se o mercado cai, imobiliário, etc, etc. Não, aí... Mas mesmo assim... Aí ninguém tem controle disso. Ninguém tem controle de todas as variáveis, certo? Mas talvez a gente tenha mais controle em algumas, em um segmento. Sim. Ali, a primeira coisa que me deu é o seguinte, me deu mais vontade de entrar no mercado imobiliário, mesmo vendo aquilo ali que eu vi. E também porque eu fui na palestra do cara lá do estúdio, do House, ele apresentou os números muito interessantes. Me fez ver uma maneira diferente de ver algumas coisas. Eu percebi o jeito que você analisou isso. Eu tiraria uma análise um pouco diferente, né? Nós estamos falando de 5 milhões de reais, né? 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais. 5 milhões de reais é uma casa muito top, muito top. Então, se você quer comprar uma casa, se você tem 5 milhões de reais, você tem uma renda muito alta. Concorda comigo? Sim. A renda vai ser acima de 100 mil, em média. Sim. Né? Se você tem uma renda acima de 100 mil, você tem um crédito muito bom. Concorda comigo? Concordo. Eu pagaria 50% do valor da casa e financiaria os outros 50%. E aplicaria os 2,5 milhões numa renda fixa. Então, o que precisa... você tirou do ou. O que precisa é o seguinte, ter assessoria correta. Porque o mercado imobiliário e o mercado financeiro, eles andam os dois juntos. Né? Nós temos aqui o Otávio, que é um parceiro nosso, é da XP, aqui do Trade. Né? A gente tem algumas aplicações com ele. E a gente faz uma parceria muito bacana. A gente senta e começa a analisar. Ele começa a me colocar o mercado financeiro e eu colocar o mercado imobiliário na mesa. E projeções também? Discussão na mesa. Olha, é isso que eu penso, é isso que é legal, é isso. E aí a gente consegue começar a tirar vários cenários para que a gente oferte para os nossos clientes, que são os mesmos clientes, tanto dele quanto dos meus. Sim. São as mesmas pessoas. Sim. Né? Claro. São investidores, estão investindo em alguma coisa. Exatamente. Então, a gente consegue trazer um cenário, tanto o Otávio quanto a gente consegue trazer um cenário para esse cliente muito vantajoso. Então, o Otávio, que é um gestor financeiro de trade, certo? Ele oferta junto com a carteira dele a nossa consultoria. Porque a nossa consultoria, como eu falo, o nosso trabalho ele é barato. Nós somos profissionais considerados para muitos profissionais baratos, porque nós não temos salário. Só que as pessoas não entendem. Lucro é sempre melhor que salário. Claro. Eles não percebem isso. E aí falam, você é corretor de imóvel? Você não tem salário. Eu realmente não tenho, não. Mas me fala quanto que é o teu salário por mês. Eu recebo 15. Bacana, velho. Eu recebo 400. Claro que não é na realidade ainda, mas vai ser. Mas o que eu falo é o seguinte, o que precisa é ter bom senso para analisar a situação dos nossos clientes, né? Porque um cliente desse é um cliente de carteira, cara. Porque se ele quer comprar uma casa de 5 milhões, ele mora... Qual casa que ele mora? Ele não quer colocar a casa dele no negócio? Ou a casa dele vai ficar para um filho? Porque normalmente, filho, os nossos filhos não vão querer morar nas casas que a gente mora. Geralmente naquelas que eles cresceram, né? Não vai, eles vão querer uma coisa menor. Hoje, a juventude, a galera que está aí 20 anos, se tiver um filho é muito, né? Pode até ter mais, mas essa galera, eles não querem nada muito grande. Né? A sua geração, a minha geração, a gente vive aquela mística que os nossos avós falavam com a gente. Olha, põe aqui, ó, casa grande, imponente, status. Não é casa nova, não. Eu quero. Né? Claro. Eu vou sair do meu apartamento, que não é um apartamento pequeno, mas eu vou morar numa casa gigantesca. Né? Mesmo que meus filhos já tenham crescido até lá, com aquelas portas de 10 metros de altura.
Ah, Wander, mas uma porta de 2 metros, onde 10, passa a pessoa do mesmo jeito. Passa. Concordo contigo. Mas o astral que eu vou passar saindo de lá para trabalhar é outro. É outro. Então, assim, não importa. Claro que cada um vai querer uma coisa para sua vida. Mas o mais importante para os nossos clientes é saber entender a necessidade deles. E não é escutar só, eu quero comprar uma casa de 5 milhões de reais, eu tenho 5 milhões de reais, ok. Porque o corretor escuta isso, ele fica louco. Já chega aqui, exato. O cliente quer ir. O cara quer vender por 5 porque ele está visualizando aquele mundo pequeno de curta visão e ganhar a comissão dele. Mas existe um planeta, um cara gigantesco, entre ele querer uma casa de 5, ter os 5 milhões e comprar essa casa de 5. Né? Mesmo porque esse cliente ele é muito específico. Ele não está solto no mercado. Ele já está assessorado por alguém. Sim, claro. Né? Talvez mal assessorado. Porque a gente vive um mercado que é muito fácil entrar no mercado imobiliário. Hoje, se você conversar com qualquer dono de imobiliário, um dia eu estava conversando com o Diogo, ele estava falando sobre isso. Você estava até presente. É muito fácil entrar no mercado imobiliário. Entrar no mercado imobiliário hoje é fácil. Permanecer e vencer. É barato. E o que acontece? Entra pessoas que não têm capacidade. Sim. Entra pessoas que não sabem fazer conta, cara. Isso. Conta de porcentagem para saber quanto que ele vai receber. Poxa, cara. A gente tem que melhorar isso. Sem dúvida. Por quê? Porque quando a gente melhora o nível intelectual da profissão, primeiro que a gente ganha respeito. Sim. É o primeiro passo. Referência à autoridade. Referência à autoridade. Claro. Então, a gente precisa melhorar isso. E como melhorar isso? Depende de quem melhorar isso. Primeiro, depende do Congresso. Eles têm que estipular uma lei que você só pode fazer transação imobiliária se tiver um Cresce ali, assinando aquele documento. Sim. Certo? Para você comprar um antibiótico, você não tem que ter um CRM. Para fazer educação física, tem que ter lá o CRE, sei lá. Tem que ter o conselho. Sim. E o conselho tem que brigar por isso. Então a gente tem que chegar nos deputados que a gente elege de 4 em 4 anos. Muitos fazem, mas muitos não fazem nada. Né? Chegar no cara e falar, meu irmão, você tem que lutar por essa profissão. Tem que lutar. A gente precisa, é regulamentar. O que eu sinto no mercado imobiliário hoje é o seguinte, eu pago caro por ano para ter o meu conselho. O que eu tenho de retorno, cara? Eu não tenho uma proteção jurídica. Se o outro camarada pegar o meu cliente e oferecer dinheiro para ele, e o meu cliente desistir de comprar comigo e comprar com ele, eu com toda a documentação do cliente, tudo pronto para assinar, eu não tenho. Você tem uma cartilha de ética no Cresce que ninguém segue. Entendi. Poxa, fica difícil. Então a gente precisa, primeiro, treinar essas pessoas. O primeiro passo é treinar pessoas, literalmente. O único jeito de mudar a vida das pessoas é com a educação, cara. Sim. Não existe outro processo. Eu vou ganhar na Mega Sena. Joga. Eu não vou ganhar, eu não jogo. Você sabe a estatística, né? Eu também não jogo. 99% fica mais pobre do que no dia que apostou aquele bilhete. Porque não sabe gerenciar R$1, não vai saber gerenciar milhões. Esquece. Mas resumindo, o único jeito, cara, de mudar uma carreira, mudar uma sociedade, mudar um país é educação. Não sou eu que falo isso, cara. Eu sou um mero cidadão. Mas se você pegar pessoas que são níveis intelectuais altíssimos, todos são unânimes, cara. Sim. Todos. Não estou falando de político. Estou falando de pessoas que lutam pela educação, que trabalham, que vivem isso. É o único jeito, cara. É o único jeito. É ler livro, é escutar livro, é ter conhecimento. Ter conhecimento. E não é só da tua profissão, né? Eu, por exemplo, não trabalho de manhã porque eu estudo. Eu leio, por poder falar inglês fluentemente, italiano, eu leio, né? New York Times todo dia, Financial Times todo dia, porque eu sei que meus clientes podem me fazer uma pergunta e eu ganho um valor numa palestra, porque qual a minha chance de responder uma pergunta que alguém me faz? É muito grande, mas também se eu não souber, eu só falo, não sei, vou procurar e te torno uma próxima encontro.
Mas então, voltando só um passo para frente, para trás, né? Aconteceram algumas coincidências. Primeiro, fiz a pergunta para a AI, me deu lá prós e contras, já entendi que não existe um pró ou um contra tão assim intensamente maior que uma ou outra opção, então fiquei mais tranquilo. E aquela história, aí vem aquela que eu estava te contando, né? Você vai tentando fortalecer tua crença, né? Porque você está carregando ela há tanto tempo, aí você fala assim, cara, regra número 1 de venda, você não consegue vender aquilo que você não compraria. Então eu era o cara que não compraria. Não é isso. Não, eu sei. Mas eu tô te falando, eu não saberia converter um cara que me vem com a mesma crença que eu. Pô, cara, é melhor botar seus 5 milhões no investimento bom, eu te indico uma empresa, o cara vai diversificar, não vai ser só renda fixa, tal. Aí eu falei, vou ter esse problema, vou ter esse bloqueio, vamos dizer assim. Eu tava com isso na cabeça. Mas coisas acontecem que né, só como Steve Jobs falava, você só vai saber onde você chegou aqui, que vai fazer sentido quando você voltar para trás e unir os pontos para trás. Que para frente você não consegue projetar, para trás sim. E eu estava pensando nessa história, aí minha esposa veio trabalhar com você, começou a falar, nossa, que lá tal, e veio através do Tom, que foi um cliente meu, que eu estava dando uma mentoria numa época muito difícil dele. E uma das coisas que a gente decidiu, que uma coisa que ele era muito bom, era em vendas, então procurava uma coisa na área de vendas. E de repente, tá indo embora. Pois é. Aí eu comecei a ver ele, Tom, consultor imobiliário 5 estrelas, cara, a hashtag do cara não cabe nem na tela, né? E eu comecei a, por acaso, descendo aqui a São Mateus, vi a Victoria, me entrei, ele me chamou, ele falou, cara, você tá feliz? Ele falou, tô, pra caramba, me encontrei no mercado. Ele é um cara estudioso também, sempre foi muito bom de venda, muito bom com pessoas, né? Por isso que eu fui cliente dele, da padaria dele na São Sebastião anos, porque eu morava no Olegário, então eu só descia e comprava com ele, enfim. E ele estava indo muito bem com muito pouco tempo. Isso começou a mexer com a minha cabeça. Falei, cara, legal. Mas não é pouco tempo, você sabe, né? 2 anos, né? Não. Quantos anos o Tom tem? Não sei. 46? 46. 45, por aí. São 45, não, 45, anos. Mas a mudança de rota dele para a imobiliária... Então, mas ele entrar no mercado imobiliário e ser um corretor de alta performance, ser um vendedor de alta performance, não está resultado nos 2 anos de mercado imobiliário. Não. Está resultado em todos os anos que ele tem, de tudo nós que ele somos um já fez. somatório, claro. Exatamente isso. Então, não é... Né, eu trabalhei para uma pessoa aqui de fora, o Luciano, da Universal, eu amo ele, cara, ele me ajudou demais. Cara, ele é fantástico, ele me deu vários toques. Uma vez ele virou para mim e falou, olha, você tem que deixar de ser vendedor para ser realizador de sonhos. Ontem foi dia do corretor, parabéns a todos os corretores de imóveis. Ontem foi dia do psicólogo, parabéns para o psicólogo também. Parabéns. E ele virou, você tem que ser um realizador de sonhos. E todo mundo no mercado imobiliário fala muito sobre isso. Realizar sonhos. Cara, não. Eu não sou realizador de sonhos. Não sou. Eu sou um profissional de venda. Eu sou um vendedor. Eu sou credenciado a ser corretor de imóvel para vender imóvel. Não realizo sonho de ninguém, cara. Quem realiza o sonho das pessoas são elas mesmas. Claro. Eu possibilito você a escolha delas. Exemplo, o cliente me pede uma coisa, eu entendo o que ele quer e vou lá e mostro para ele o que eu tenho disponível. Ok, mas eu não realizei o sonho dele, eu não paguei um centavo para aquela casa. Eu não paguei um centavo para construir aquela casa. Sim. Então eu sou um agente negociador, eu sou um vendedor, tanto para quem está vendendo a casa, eu vendo o meu serviço para ele, falando que eu vou trabalhar a venda do imóvel dele, estou vendendo o meu serviço para ele, e vendo o meu serviço como especialista no mercado imobiliário para quem está comprando a casa. Então, eu sou um vendedor, não sou realizador de sonhos. Claro. Né? É um facilitador, um intermediário e a capacidade de conseguir ver o invisível do sonho do cara no visível, porque senão você não conseguiria mostrar a melhor opção para o cara. Também. Quando o Luciano falou isso comigo, eu entendi o motivo dele falar isso comigo. Porque eu era um cara muito agressivo no mercado. Eu era um vendedor muito agressivo, sabe? Já no mercado imobiliário. Já no mercado imobiliário. Muito, muito agressivo. O Luciano era meu cliente de hambúrguer. Eu tinha um fish truck de hambúrguer antes de ser corretor de imóvel. Então,
Como eu era muito agressivo, eu pensava em números. Eu sou muito bom de matemática. Eu tenho um dom. Eu sou bom. Então, assim, para mim errar um cálculo, cara, é muito difícil. Muito difícil. Você ligar para mim e falar assim, Wander, essa conta aqui estava errada. Refaça aí. Eu falo, cara, eu vou refazer, mas é quase impossível estar errado. Né? Isso não é percepção minha, é percepção das pessoas ao meu redor. Então, porque eu tenho essa facilidade. Né? Então, como eu pensava muito em grana, focado muito em grana, cara, você está passando um momento financeiro muito difícil, cara. Eu não estou para fazer amizade, cara. Eu estou para fazer grana. Eu estou aqui para levar sustento para minha família. Isso aí. Pagar os meus fornecedores que, coitados, ficaram sem receber durante a pandemia porque eu não podia trabalhar. Então, a minha preocupação era essa. Eu não estava ali, Phil, vamos ser amigo. Cara, vamos ser amigo. Mas, cara, você não quer trabalhar, eu vou trabalhar. Eu não vou te chamar para ir comigo, não, pô. Tem por quê? Não, exatamente. Claro. Né? Porque minha função era de corretor. Eu era gestor? Não. Se eu não sou gestor, por que eu tenho que levar todo mundo comigo? Entende? Claro. Eu estou sendo remunerado. Cara, é muito simples, cara. Custa grana. Custa grana. Sim. Pode ter o pro bono? Claro que pode. Eu faço pro bono todo dia agora. Todo dia eu faço pro bono. Todo dia eu ajudo a minha equipe. Sim. Todo dia. Sim. Todo dia. Sem tirar um centavo da parte da comissão deles. Sem tirar um centavo. Me fala qual dono de imobiliário faz isso. Eu duvido que façam. Eu já vi muitos prometerem. Prometer é muito fácil. Mas fazer na prática, diariamente, com consistência... Papagaio fala. Pois é. Mas... E aí entra exatamente... Terminando. Então, o que acontece? Saí de lá, sou grato demais, né? Lá abriu meus olhos para o mercado imobiliário, a estrutura que o Luciano tem. Hoje o Luciano tem a maior imobiliária da nossa região, né? Em espaço físico, é mais de 1.000 metros quadrados. Eu estive lá agora, depois da inauguração dele, fui lá tomar um café com ele. Cara, ele é um cara fantástico. A Márcia é incrível. Então, assim, sou grato. São pessoas que realmente doam tempo delas pelas outras, sim, né? Sim. E são pessoas que realmente têm que ser ovacionadas. Não, sem dúvida. A Márcia, especialmente a Márcia, né? Que eu também tinha dado treinamento para a Ribeirão Rabal, que são os irmãos dela, né? Fora o Christian, né? Que é sócio. Eles investiram um ano e meio de treinamento comigo, semanal. Eles para a gestão, para profissionalizar a gestão, e volta e meia, uma vez a cada mês, um treinamento de venda, alguma coisa mais na área da neurociência mesmo, para se diversificarem os outros vendedores. Assim. Eles investiram sim, está aí o resultado. Eu tenho um fato que eu passei lá, é muito engraçado, filho. Eu não sei se eu comentei isso contigo durante esses dias que a gente conversou. Eu fui, logo quando eu entrei na Universal, teve um treinamento de vendas com a... Não menciona o nome não, por favor. Para não me deixar sem graça aqui. Eu não vou lembrar. Eu lembro que ela era muito bonita, mas eu não lembro. Já sei. Aí, teve Posso escrever? Começa com L o nome dela? Literalmente eu não lembro o nome. Mas, assim, foi um treinamento fantástico. Aí... Então pode falar o nome. Mas eu não lembro, realmente eu não lembro. E aí ela estava falando de rapó. E na hora que ela começou a falar de rapó, cara, eu nunca tinha escutado essa palavra rapó. Porque eu sempre trabalhei com vendas, mas eu nunca trabalhei em indústria, eu nunca trabalhei em escala de venda, né? Eu trabalhei como gestor de compra, né? Mas eu nunca tinha ouvido. Mas sempre praticou rapó. Aí que tá o X da questão. Na hora que ela começou a falar o que era o rapó, o Maurício estava sentado do meu lado, eu batia no Maurício assim, caralho, essa porra, esse Pacura aí é legal pra caramba. Ó, Maurício, não é Pacu não, rapaz, é rapó. Eu falei, esse negócio aí mesmo, rapó. E aí, cara, eu falei, caramba, velho, isso literalmente é dom. Isso é dom. Você fazer uma coisa que você nem sabe o que é. Não. E fazer Quando você faz sem saber o que é dom. Eu não sabia o que era. Tem gente que tem um rapó natural. E aí, cara... Ele sabe criar rapó natural. Aí que vem um X. Depois que eu descobri o que era, eu falei, eu vou estudar isso também. Por quê? Porque se eu, sem saber, fazendo no impulso,
já é bom, imagina eu treinando. Então eu falo para as pessoas, o dom ele é super importante. Sim. Quem tem o dom tem que usar mesmo. Tem que usar. E não tem que ter vergonha de falar que tem, não. Agora, não pode ser preguiçoso. Porque 98% ou 99% ou 99,9% das pessoas que têm o dom são preguiçosas. Se esse cara que tem o dom não for preguiçoso e estudar, sabe quem segura ele? Ninguém. Pois é. Ele engole, ele domina, é igual o Pink e o cérebro. É dominar o mundo. Ele domina o mundo. Por isso que tem o clube do 1%, né? O 1% faz o que 99% não fazem, né? Tem o que a gente chama de triângulo da produtividade, enfim. Mas o que você está falando é muito legal. Mas tem gente que tem aquilo ali. Muito me pergunta, cara, mas o cara nasce vendedor ou ele pode se tornar? Eu falei, cara, depende de qual é o teu mindset, né? Tem dois tipos de mindset, tem mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Tem gente que acha que nasceu com dom e o dom basta. Cara, o Neymar nasceu com dom de jogar bola, mas se nunca tivesse... Ele parou de treinar? Se nunca desse uma bola para ele, nunca ia ser a porra do jogador. Se não treinasse, também não seria. Então, pronto, vamos trabalhar. Você falou, preguiça mata, não tem jeito, cara. Entendeu? Enfim, mas é legal, rapport, quando as pessoas me veem fazer rapport no palco, eu faço a pessoa encaixar o espelho em mim, eu levo ela a fazer todos os movimentos que eu faço, né? Só, cara, isso é loucura, cara. Mas não é muito treino também, é muito treino. Eu faço naturalmente, tem gente que tem muito esse dom. Realmente nasce com algumas características, mas não garantem o resultado. Você tem que eu acho que o espelhamento do rapport, eu nem acho. Até porque não pode ser muito eu acho ele mais difícil de fazer, literalmente. Mas você trazer essa pessoa, melhor, você entrar primeiro no mundo dessa pessoa, ela perceber que você conhece o mundo dela, e a partir desse momento você perceber o olhar, a posição do pé, a posição da mão, cara. Ali você já sabe, você já sabe, cara, se eu falar com esse camarada aqui para comprar aquele ventilador, ele compra. Ele compra. Mas por quê? Então... Porque você já dominou o processo. É claro que quando você entende esse processo e quando você entende a responsabilidade disso, você tem que trabalhar com responsabilidade. Exatamente. Então, vou te contar rapidinho. A gente pode enveredar por alguns outros assuntos. Pode, nós estamos tá bom aí, nós estamos tomando o que acontece? Eu fiz muitos cursos de neurolinguística, inclusive na Academia do Cérebro da Bélgica, né? Hipnoterapia e tal, hipnose, cacete, tem um montão de coisa. Até para ajudar a pessoa a sair de um ataque de pânico no telefone, não consigo tirar. Mas qual a grande vantagem? É entender o conceito por trás do que tem o rapport e o espelhamento. A ideia do espelhamento, e não pode ser robótico, aí você já começou... espelhamento. Mas isso é natural. É que é o seguinte, o conceito é muito simples. Rapport, em francês, quer dizer sintonia imediata. É como se eu conseguisse dançar uma valsa contigo o mais rápido possível. Né? Mas o espelhamento faz o seguinte, quem é a pessoa que supostamente você conhece melhor na tua vida? Que você sempre foi a pessoa que mais te conhecia, que você mais se conhece. Quem é a pessoa que mais te conhece na tua vida? Não. Hoje é minha esposa. Não. Quem é a pessoa que, até nos lugares escuros... Não, quem mais me conhece sou eu. Você. Concorda comigo? Supostamente, e tem gente que é reticente a responder corretamente, quem é a pessoa que você mais gosta da companhia? Eu. De você mesmo. Concorda? Você que a sua esposa falou comigo ontem no carro? 99% das pessoas não vão falar. Do centro do Wander fica voltando para ele. Então, mas a maioria das pessoas, é porque você é um cara que tem já experiência, você tem outro patamar, tá? Mas a maioria das pessoas fala, eu não gosto de mim mesmo. É outra coisa. Então vamos para outros. Mas supostamente você é a pessoa que mais gosta de você mesmo. Perfeito? Então a ideia por trás do rapport é o seguinte. Se eu te espelho e você se enxerga em mim, porque eu estou te espelhando em tom de voz, velocidade de fala, postura e tal, você vai ter aquela sensação que às vezes acontece muito naturalmente, cara, parece que conhece esse cara há um tempão. O cara que você está conhecendo, que está te dando a sensação de conhecer há um tempão, é você mesmo refletindo em mim que tem a capacidade de mimicar.
modelar, espelhar. Esse é o segredo do rapport. Você está falando com você mesmo, a pessoa que você mais gosta, mais confia, mais o quê? E isso aí, acontece o que com isso aí? Você quebra qualquer tipo de resistência no sentido de risco, de cara vai me sacanear, não importa a tua profissão. Então, essa é a beleza do rapport, mas tem que saber fazer nesse nível. E nós temos no nosso manual de PNL, na verdade, esse é meta-PNL, nós assinamos um compromisso de utilizar essas ferramentas entendendo algumas leis. Lei do retorno, lei da causa e efeito, porque tem um manual, Wander, você não vai acreditar, no nosso manual, tem um manual de 28 páginas chamada Hipnose para Sedução. Cara, estou falando e pode postar, você pode levar uma menina e estuprar essa menina, na base da hipnose, bicho. Eu estou te falando que eu sei de gente que usa. A pessoa acorda em casa e fala, cara, como é que pode, bicho, ter acontecido isso? Isso é estupro, bicho. Então, ou você assina esse documento e usa para o bem, senão vai voltar ruim para você, cara. Então usa direito, né? Causa e efeito, lei do retorno, acabou o assunto, você entendeu? Assina essa porra. Então, é a mesma coisa que você fala assim, cara, eu consigo vender o cara um ventilador, mas o cara volta a pagar e fala, cara, como é que eu vou abrir essa porra? Esse cara vai virar teu cliente? Nunca. Vai ficar puto. O cara que compra a primeira vez, cara, é comprador. O cara que retorna para você é cliente. Então usa do jeito certo. E um cara que vira teu amigo? Exato. Sabe quantos clientes que viraram meu amigo? Exato. Quase todos, cara. Sabe qual? Raramente eu não sou amigo de um cliente. Raramente. E olha só que coisa interessante. Na figura de mentor e coach, é diferente da terapia. Você pode ter um relacionamento fora da sessão de terapia, você pode ser coach da esposa do cara, você pode ser coach do filho do cara, você pode ser... Isso acontece, eu sempre falo isso, a coisa mais linda do meu trabalho, que depois que termina, eu tenho um puta de um amigo. Uma vez eu estava dando reunião com meu filho mais novo, e falou, pai, sabe o que é legal dos teus clientes? Não é que eles simplesmente falam, fala coach, não é nada disso, todos eles sorriem, abrem um baita sorriso e querem te dar um abraço. Cara, tem preço? Não tem preço, cara. E o que deixou, a tal da ideia, que aí me bate meu mentor, esse cara vai te mencionar positivamente quando você deixar esse planeta. Então é isso que a gente faz. E aí, falando sobre rapport e tal, eu vou voltar à pergunta de $1 milhão aqui. As coincidências que aconteceram. Aí eu comecei a fazer um trabalho numa outra imobiliária, Patrícia, minha esposa, se apaixonou pela ideia de imobiliária, pô, você pode fazer dinheiro, tal. E a gente estava procurando também algum tipo de maneira de talvez sair de Juiz de Fora e ficar mais perto dos nossos filhos, que um está no Rio, São Paulo e outro em Florianópolis. E eles não querem ir para Juiz de Fora, que não oferece muita coisa, muito menos para trazer a namorada e futuramente os netos. Estava procurando opções. E aí ela começou como corretora de uma imobiliária, que prometeu as coisas que você falou, só segura até fazer a primeira venda. Mas isso não aconteceu. Então ela estava meio sozinha, perdida, pagamos uma creche, fazendo tudo, cara. E aí encontrei o Tom. E o Tom me falou, cara, estou super feliz. Eu não estava me importando o quanto ele estava fazendo. Eu perguntei qual é o ticket médio. Quanto é que você está tirando por mês? Você está feliz, cara? Porque quando eu ajudei ele estava muito infeliz. Então, para mim, a pergunta importante era, você está feliz? Ele falou, estou muito feliz. Aí ele falou, e se você viesse para esse mercado, com o teu conhecimento, como você falou, você é o acumulado de experiências da sua vida, sem dúvida, e conhecimentos adquiridos, claro, cara, tu ia arrebentar. Aí aquilo ficou no meu ouvido, eu falei, pô, bicho, mas eu estou preso com alguns clientes que eu não posso simplesmente largar, estou no meio de processos, os processos às vezes duram 12 meses, 9 meses, depende do tamanho da empresa e quantos clientes estão dentro da empresa sendo atendidos por mim. Enfim, aí a Paty veio. E ele falou, nós não vamos largar você até você fazer a sua primeira venda. Eu falei, vou pagar para ver. Vamos ver se realmente. Cada vez que ela voltava, ela falava, cara, tive no carro com o Wander. Cara, o cara sabe muito. O cara tal. E eu assim na minha cabeça, cara, quanto tempo eu não tenho um mentor? Há quanto tempo eu não tenho um mentor que não seja os livros que eu leio? Eu queria que alguém me ensinasse uma coisa diferente. Eu queria que alguém me desse mais conhecimento só do que aquela... Aqui é uma mentoria muito solitária, né? Sabe que eu sou igual o Bob Esponja, né? Bob Esponja. Se você apertar, vai sair suco, água, né? Mas se você soltar, eu sugo também tudo. Porque é recíproco, cara. É isso. Educação
é dividir. E qual é aquela história que a gente fala da pirâmide de aprendizado, que se chama pirâmide de Glass, né? Qual a melhor maneira de aprender alguma coisa? Ensinando. Exato. Ninguém entende esse termo. Porque para ensinar, você tem que estudar pra cacete. Então, por isso que você absorve mais o aprendizado. Porque você vai passar à frente, você vai ter a responsabilidade de se preparar para essa passagem de informação. Aí ela começou a falar, Wander, pô, o cara conhece pra cacete, o cara entende esse troço e tal. Eu entendo o site, e tal, e tô dando. Especialistas em terrenos. Mas, cara, eu sou um cara que prego e monto empresas para pessoas. O cara saiu do Banco do Brasil, foi sempre servidor público, não sabe abrir uma empresa, mas tem o dinheiro. Mas não sabe nem fazer um modelo de negócio. Então eu ajudo. Aí, eu já montei uma porrada para um montão de gente. E aí, cara, tem um livro chamado Estratégia do Oceano Azul. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então. E eu falei, cara, além de tudo, os caras são uma imobiliária e eles estão inseridos no Oceano Azul. O Oceano Azul, até uma aula pra galera, o conceito é muito inteligente. O cara escreveu um livro, é o seguinte, tá todos os pescadores na praia, aí passa um cardume de peixe que são clientes, mercado. Todo mundo vai lá, porque os clientes estão lá, joga no anzol, daqui a pouco tá tudo vermelho, porque tá todo mundo pescando no mesmo lugar. Aí tem um pescador inteligente que fala assim, cara, eu vou pro alto mar, onde o oceano tá azul, vai ter menos peixe, mas os peixes que eu pegar são de outra qualidade, são maiores, são melhores, tal. Então, qual é o teu oceano azul? Você tem alguma estratégia diferenciada? Ou você vai ficar pescando contra todo, só pegando sardinha? Cara, isso é fantástico. É fantástico, né? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Um cliente meu saiu de uma grande clínica odontológica, que é minha cliente, né, que até palestrei para eles recentemente num grande evento de 160 dentistas. Ele falou, cara, você mexeu comigo naquele evento, eu não quero mais trabalhar para ninguém, quero abrir meu próprio consultório. Aí eu falei, beleza, vamos fazer junto, vamos montar teu consultório. Aí fizemos, ele, pô, mas tá difícil competir contra essa galera Orthopride, Odontopride, não sei o que, eles fazem o quê? Eles pegam a galera quase, né, como é que se diz? Termina a faculdade, bota 25 cadeiras lá, o cara faz as coisas básicas e tal, e cobra aquela merda. Como competir com um mercado desse? Eu falei, só tem um jeito, você encontrar um oceano azul. Ele, o que é um oceano azul? Aí mandei pra ele um vídeo do YouTube que eu explicando, tal. Cara, na sessão seguinte o cara me veio com uma puta de uma ideia, cara. Mas é o cara que aplica a ferramenta. Eu tô te dando essa ferramenta, todos a próxima, me traz uma ideia na próxima sessão. Ele falou, cara, sabe que dentista não quer pegar? Que crianças especiais, autistas, paralisia cerebral, tal. Eu falei, cara, o que você está esperando? Ninguém está pegando de Juiz de Fora? Ninguém. O cara está arrebentando. E eu falei, lembra de uma coisa. Sabe que meu filho é dentista, né? Ah, é? Então, esse cara, ele começou, mudou até o Instagram dele, o que ele oferecia, tal. Cara, mudou tudo. Vou retificar. Meu sobrinho é dentista, filho do meu irmão. Mas pra mim é meu filho. Teu filho. Pra gente é teu filho mesmo. Filho, pai não é quem faz, pai é quem cria. Meu irmão criou. Até onde foi, exatamente. Então, o que acontece? E eu falei pra ele, doutor tal, você recebeu um presente de ter tido contato com alguém que te deu uma ideia e alguma luz divina te deu essa oportunidade de ver de forma diferente alguma coisa. Você pode ganhar dinheiro. Posso te falar uma coisa? Lembre-se sempre, pais de crianças especiais já tem custos pra caramba, cara. A ideia do Oceano Azul é pegar peixes maiores, atuns e tal, que pagam mais, tal, mas nesse caso não vai ser isso. Você vai dar a opção deles poderem fazer o tratamento contigo. E, senão, cara, você não está ajudando. Você vai. Cobra o mesmo preço. O mesmo preço, um pouquinho menos. Só que você vai ganhar na quantidade que você está sozinho nadando no Oceano Azul, meu camarada. Aí quando eu vi vocês se posicionando, especialistas em terrenos, eu falei, cara, nenhuma imobiliária viu essa porra. Aí eu comecei a estudar um pouco de terrenos. Falei, cara, o ticket é mais alto, bicho. Se você pensar. Tudo bem, se você vender uma casa de 5 milhões, é um tiro só. Agora, ter empreendimentos... É muito mais. Né? Muito mais. O ticket é high stake, não é high stake, mas é mais ticket. Eu falo assim, o ticket individual, ele é menor. É menor. Vamos falar aí de ticket de 100, 150 mil. Tá, mas se você pensar num empreendimento que está te oferecendo 1.000 lojas, cara. A gente tem que pensar no macro. Tem que pensar no macro. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam isso. Isso. Pensar no macro.
Se a gente vê o individual, o monetário, o rendimento é muito menor. Sim. Mas se a gente falar assim, poxa, eu tenho uma equipe com, sei lá, 15, 13, 12, 15. E se cada um vender um, é bom? Para a empresa é ótimo. E para ele? Para ele não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar mecanismos, principalmente mecanismos mentais, criando energias positivas para que essa pessoa converta mais de um. Nós estamos trabalhando no lançamento imobiliário. Sim. Que vai lançar agora no dia 7. Você tem a oportunidade de agora, nesse link aqui embaixo, aqui, ó, clicar, que um dos nossos especialistas vai te atender, tá bom? E olha, é um empreendimento fantástico. Chama Estrela do Vale. Uau. Lá na Zona Norte, do ladinho ali de Santa Cruz, colado com o Jardim dos Alfineiros. É o primeiro empreendimento parque naturalizado da nossa... Fio, você não tem noção. Não, é um parque. Não, eu estudei todo o panfleto. Tá louco. Não, vai mudar a qualidade de vida da Zona Norte. Vai mudar tudo. Vai ser o primeiro conceito, né, um parque conceitual que vai ser replicado, com certeza. É um bairro, literalmente conceito. Cara, você pode construir 2 casas em cada terreno. Então, resumindo, o que a gente precisa... E você pode, pelo que eu entendi, você pode ter a casa e o comércio, não é isso? Não. Lá no parque da... Não? Lá é o seguinte... Aonde é residencial, é só residencial. Ah, tá. Você pode comprar lá. Você tem uma linha de terrenos que vai ser na principal, que ali é terrenos mistos. Aí sim, você pode ter lá o seu comércio no primeiro pavimento. E morar no segundo pavimento. Morar no segundo, fazer um prédio. Eu entendi mais ou menos. Agora, na área residencial, é só residência. Que faz sentido. E você pode fazer ou casa, você pode fazer um sobradinho, uma casa em cima da outra, ou você pode fazer uma casa do lado da outra, terrenos a partir de 300 metros quadrados, condições especiais, parcelas a partir de R$1.000. Entrada, são 3 parcelas de R$4.500 para qualquer unidade. Então, quer comprar um terreno agora, quer investir, quer startar, investir agora no mercado imobiliário? Eu garanto para você, nesse produto, você tem 100% de rentabilidade. Se não tiver 100% de rentabilidade, eu compro o terreno de volta. O parque, Estrela do Parque. Estrela do Vale. Estrela do Vale. Que é depois de Benfica? É antes de Benfica. Aqui eu confundo com a Estrela do Lago. Estrela do Lago é aqui. Aqui é na BR-040. Isso. É antes também de Benfica. Estou tentando estudar, estou no meu pouco tempo. Mas resumindo, eu garanto que em um prazo curto para investimento no mercado imobiliário, vamos colocar 5 anos, você tem 100% de rentabilidade. Se não tiver, você pode me ligar que eu te compro tudo. Eu compro esse terreno de você. Eu confio em você. Resumindo, criar estratégia para que a nossa equipe, nossos colaboradores, nossos sócios, porque aqui não tem funcionário, eu tenho sócio, né? A gente tem um sistema de comissionamento diferenciado, até para que essas pessoas elas realmente sejam bem remuneradas e sejam felizes fazendo o que fazem, porque não adianta a gente fazer criar um processo, estar num processo e estar infeliz. Exato. Dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Não, dinheiro traz liberdade de escolha, cara. Manda comprar, não tem esse negócio. Eu sempre falo, quando o cara fala assim, dinheiro não traz felicidade, eu falo assim, quando você pegou teu casaco do inverno passado e encontrou uma nota de R$100 lá dentro, ficou triste, meu camarada? Fala, não. É mais ou menos assim. Entre nós. Então, criar a possibilidade para essas pessoas que estão dentro do nosso quadro de pessoas que nós somos responsáveis, que elas façam mais de um negócio no mês. É fácil? Claro que não é fácil. Mas é simples. É simples. É repetição. Supostamente simples, sim. Claro. Repetição. Quando a gente repete, a gente começa a ficar muito bom naquilo. Claro. E como que a gente repete, Fio? Treinando, cara. Treinando. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar, né? Como que treina isso? Treina isso do jeito que lá atrás eles faziam. Eu te atendo, você me atende, aí você faz uma persona agora, depois você faz outra persona, e aí eu vou criando argumentos para cada tipo de persona, para cada tipo de cliente, para cada tipo... Sabia que agora tem um nome para isso? Bem chique no mundo corporativo? É? Mentoria reversa.
Eu te dou mentoria, você me dá mentoria. A gente vai ajustando. E o feedback é eu para você para mim. Automático. Então, assim, é treinar, é condicionar pessoas. É que nem as pessoas, cara. É assim, o cara veio para mim assim, pô, filho, como é que palestra? Palestrando, bicho. Como é que você faz ligação fria? Fazendo ligação fria, meu camarada. Não tem jeito. Eu fiz isso, eu fiz reunião agora, segunda-feira. Porque eu montei 3 treinamentos, né? E um não ficou pronto para me apresentar na segunda. E aí eu falei, cara, o treinamento não ficou pronto não, mas eu vou fazer ao vivo. Isso. Eu vou fazer ao vivo. Aí eu falei, olha, pega teu celular. E fica a dica aí, pega teu celular. E grava, porra. Quantos clientes tu tem aí, porra, no teu celular? Porra. Eu não tenho nenhum. Como que você não tem nenhum? Patrícia, tá aí? Não, né? Como que eu não tenho nenhum? Cara. Não tem nenhum? Para! Olha só. Aí, eu vou mostrar para vocês Não, aqui. Eu vou pegar pessoas que não são relacionadas ao mercado imobiliário na minha agenda. Mas pessoas que me conhecem. Isso aí. Tá? Vem cá. Aí cheguei no nome, não vou falar o nome dele, cheguei no nome dele e falei, ó, vou ligar para esse camarada aqui. Liguei. É um camarada, ele já foi sócio meu em uma ocasião lá atrás na vida. Cara extremamente inteligente, gosta de investir. Eu conheço muito bem, alto astral, liguei para ele. Eu falei, opa, tudo bem? Não sei o quê. Pô, e aí, do vanzinho, não sei o quê, parará. Falei, ó, tô te ligando, é o seguinte, cara, não tem delonga comigo. Isso aí. É o seguinte, eu tô com uma oportunidade e eu sei que você gosta de pôr dinheiro para ganhar dinheiro. Certo? Então é o seguinte, eu tenho um produto muito top que não vou lançar agora. Qual que é o seu momento? Você está em momento de fazer uma aplicação, de fazer um investimento? Pagando parcela de 1.000 conto, entrada de 15 mil? Ô, Vânia, acabei de comprar uma casa. Não. Eu falei que você fez o quê? Você comprou casa e não me ligou? Você é um baita de um app. Entendeu assim? Por quê? Porque são pessoas do meu contato. Esses caras vão me atender. Claro. Eles vão, porque eles não sabem o que eu quero falar, cara. Exato. Agora, se você ligar para ali de fria, é outra coisa. Não. Então vamos lá. Boa. É outra coisa. Olha só que coisa, cara, a gente tem muita sintonia. E a gente se conhece há muito pouco tempo. Todos os meus treinamentos, né, eu fiz rapó contigo. Já se conhece em outras vidas. Mas enfim, todo treinamento neurovendas, cara. E eu fiz isso com a última imobiliária que eu tava lá. Tava dando treinamento, tá? Isso vai dar corte pra caramba, tá? Não vai dar corte, não. Vai. Ah, vai? Não, vai dar um monte de cortezinho na internet. Não, a gente vai ensinar uma porrada de gente também, porque, cara, só no Brasil o cara acha que concorrência é ruim. Concorrência é a melhor coisa do mundo, cara. Tá e nós, por incrível que pareça, se você pega o mercado imobiliário... Tem um cara no mercado imobiliário, hoje, ele é eu te falo que ele é o cara mais top daqui na nossa região. Tá? Eu não vou falar nome, porque os outros vão ficar com ciúme. Mas eu sei quem é. Tá? Esse camarada, eu acho que você sabe sim. Esse camarada, ele não se preocupa com concorrência. Sabe o que esse camarada fez agora há pouco tempo? Eu lembro o irmão dele. Ligou pra gente e falou assim, cara, atende esse cliente pra mim, porque eu não atuo nessa área, não. Exato. Eu sei quem é. Eu me lembro, isso é fantástico. Eu me lembro o dia que eu fui contratado por essa empresa, que o irmão me chamou, estava com a mãe e estava com o marido, e falaram, cara, além de tudo, filho, eu queria que você nos ajudasse a limpar o mercado de corretagem, porque tal qual corretor de seguros e vendedor de carro, tem aquela imagem para o mercado, que é um monte da P, que puxa o tapete do outro, aquele troço todo. Fala sobre isso aqui. E nós queremos limpar e tentar fazer uma universidade que ensine para a corretagem de imóveis, porque sempre falei, nunca fale mal de alguém que atua na tua indústria, porque nesse momento você está falando mal da tua indústria. Não fala que o corretor de imóveis é sacana. Não fala. Cara, se você está falando com um cliente que todo não vai lá porque o corretor é sacana, você está falando mal da tua indústria, que você ganha dinheiro, bicho. Então, um corretor que ajuda uma empresa, que ajuda outra empresa, ele só ganha uma coisa, se chama admiração. Respeito. O cara não está te mostrando que ele é autoridade, não está colocando com você, não. Eu quero te ajudar a limpar a indústria. Então, eles fizeram um grande trabalho. É bom, velho. Vem cá, cola comigo aqui. Eles fizeram um troço. Te convida para um monte de coisa. Eu me lembro que eu inaugurei a biblioteca deles com um dos meus livros. Eu falei, eu faço
questão, já que eu leio, para incentivar a leitura. Um dos meus livros chamado Negócios e Empreendedorismo e Negócios, enfim. Onde é que eu estava? Estava falando Você sobre... Você estava sentado aqui. Não, estava assim. Neurociência, essa empresa. Eu falei, gente, sabe o que acontece com o vendedor? O vendedor entra em qualquer negócio e se ele tem a mentalidade de vergonha de venda, ele evita o ciclo de influência primário e vai tentar vender para o mercado frio. O cara, mesmo que seja brigadeiro, o cara, não, estou com vergonha, estou tentando sobreviver na base do brigadeiro, e não oferece para quem é, cara, teu ciclo. Cara, quer saber quem compra primeiro? Tua mãe, cara. A mãe compra tudo. Minha mãe foi minha primeira cliente no curso de inglês, cara. Ela não só me emprestou dinheiro para abrir o curso, como ela foi matrícula 001 e falava inglês fluentemente. Oferece para a mãe compra tudo. Então, o que eu falei para as pessoas? Nesse evento, tinha 11 corretores, tá? Somando com a dona da imobiliária. Dentro de um sábado. Eu falei, gente, olha só. Eu quero que vocês olhem quantas pessoas vocês têm no WhatsApp de vocês que tem nome. Você não trocou o número pelo nome, né? Se só número, não quero saber. Quantos contatos vocês têm no WhatsApp de vocês que você trocou o número por nome? Para mim isso já é lista quente, me desculpa, mas pelo menos um oi, bom dia, você já falou. Cara, vamos fazer um teste? Depois no final do evento a gente vai ver o que aconteceu num sábado. Não, quer dizer que a maioria das pessoas não sabe o que você faz. E você acha que sabe, mas o pior, você não entende a lei dos contatos. Quantas pessoas, quem conhece quem, não conhece quem. Você não sabe quem conhece quem. Você acha uma par de coisa e você está se denominando um leitor de mentes humanas, que coisa que você não é. Você não lê mentes, tá? Existe tudo uma estatística. Então vamos lá. Eu contei um caso, que eu vou contar aqui, depois eu vou contar o que aconteceu nesse evento. Chegou uma advogada aqui, cujo marido foi transferido para Juiz de Fora, ela teve que vir junto, fechou o escritório dela no Rio de Janeiro e veio para cá. Aí me contratou, me falaram que só você pode me ajudar. Você adora essa frase, não, Wanda? Quando alguém chega para você, só você pode me ajudar, você se preocupa em dar valor, não, né? Enfim, aí eu falei, cara, a primeira coisa que você vai fazer é pegar teu WhatsApp e me falar quantos contatos você tem. Ah, tem 316 pessoas. Eu falei, não, só que você trocou por nome. 320, vai. Você vai mandar um WhatsApp agora, na minha frente, dizendo que você está abrindo seu próprio escritório de advocacia e que você atua na determinada área. Todo mundo sabe. Não sabe. Você acha que sabe. Os caras sabem que você é advogado, mas não sabem de que área. São dois advogados, um caso e outro caso. Aí o cara falou, tá bom. O cara mandou, era tributário, cara. O cara mandou, um cara ligou, 6 milhões, 20% de honorário pro cara. No mesmo dia, o cara contratou ele pelo WhatsApp. A outra veio pra cá, falou assim, mas não sei o que. Falei, pra mim não vai funcionar, filho. Falei, por que não vai funcionar? Porque eu trabalho defendendo o trabalhador. E todas minhas amigas são da elite, são donas de empresa. Falei, você não sabe quem conhece quem. Avisa pro teu círculo de influência primário ou secundário, que te conhece, que você atua na área de trabalhista, tal. Caiu na mãe dela, o WhatsApp que ela mandou a mensagem, que ligou para uma amiga, num bate-papo falou que a filha dela estava de Juiz de Fora trabalhando com isso, cuja cozinheira tinha uma filha que estava processando a Casas Bahia por assédio racial, se é um troço desse. Ela pegou um processo contra Casas Bahia pelo WhatsApp, bicho. Eu acho que, e só para finalizar essa história, a gente tem que se posicionar. Para que você vai para o caminho de maior atrito, para ficar tomando não pra cacete? Quem tem casca grossa para tomar não sou eu e você, que passamos a vida inteira tomando não, sabendo que depois do último não vem o sim. Então nós sabemos disso, mas quem é novo fica aí tentando evitar, porque não é uma palavra muito forte, que as pessoas não entendem neurocientificamente por que ela... Mas você sabe por que as pessoas não entendem o não? Eu entendo muito bem, porque não, desde criança eu recebi não. Exatamente. É porque ninguém fala não. Pergunta lá em casa, até pro meu sobrinho filho, que ele tomou um não meu há 1 ano e meio atrás, e agora virou para mim, eu já tô quase com o dinheiro inteiro todo para montar a clínica, que ele me pediu, vamos montar uma clínica, eu falei, não vou montar, e agora ele tá com o dinheiro quase todo para montar a clínica. Por quê, cara?
Porque o não, ele molda as pessoas. Sim. Não pode ter tudo. Quem tem tudo não tem valor, cara. Exatamente. Melhor, quem ganha tudo não dá valor. Não dá valor. Não é quem tem tudo. Não dá quem valor. Ganha tudo. Não. É aquela velha história do casulo, né? Você encontra o casulo e a lagarta tentando sair e você abre para ela. Ela morre. Ela não consegue voar. Porque o ato de forçar o casulo a abrir é que enche as veias da asa que faz dar a estrutura para a asa, né? Ela morre. Enfim, nesse dia... Você falou comigo agora, que trabalha ali de novo, né? E seu primeiro cliente foi sua mãe. No curso de inglês. Eu não tive uma mãe, tá? Eu tive uma heroína. Minha mãe, ela era fora do sério. Minha mãe era analfabeta. Olha. E eu te falo que minha mãe era uma cozinheira mais renomada do que o chefe que eu trabalhei no Rio com ele. Foi daí que você pegou essa veia da cozinha? Eu cozinho por causa da minha mãe. Legal. Eu com 8 anos de idade eu fazia bolo e gostava de fazer de chocolate. E tinha que ser com chocolate em pó, cacau em pó. Então, resumindo, eu com mais ou menos 9 anos, eu perdi meu pai com 8, né? Com 9 anos, a minha mãe, ela fazia salgado em casa. E aonde era isso? Aqui, em Santa Luzia. Em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Você é Juiz de Fora? Sou Juiz de Fora. De nascimento? Sou. Não sabia. Aí minha mãe... Você foi pro Rio, foi no Otton, cozinhou no Otton, lá em Copacabana. Isso aí. Assim, eu acho que cavalo, ele não passa arriado, mas ele passa toda hora. Parem com essa ilusão que cavalo vai passar uma vez só na sua frente, a oportunidade não vai voltar. Isso é mentira, cara. Oportunidade passa todo dia na sua frente. Todo dia. Você está pronto para ela? Disfarçado, né? Lógico. Você está pronto para ela? Você acha que a oportunidade vai bater aqui na minha porta falando que vai me dar um salário de 50 mil por mês? É lógico que não. Vai te dar um salário mínimo, porra. Então, resumindo. Minha mãe fazia salgado. A gente estava passando uma dificuldade tremenda depois que meu irmão morreu. E eu pegava Você tem irmãos? Tenho um irmão e uma irmã. A minha irmã estava em Belo Horizonte fazendo curso de CFO. E o meu irmão, infelizmente, estava num momento difícil da vida dele, depois que meu pai morreu. Você qual? Do meio? Eu sou o mais novo, eu sou caçula. Seu caçula. A minha irmã e meu irmão não são filhos do meu pai. A minha irmã, na verdade, ela é prima da minha mãe criou ela, depois que a mãe dela faleceu. E desde quando eu nasci, ela era minha irmã e ela faleceu há pouco tempo, sendo a minha irmã, e a gente tinha uma afinidade tremenda. E o meu irmão, nesse período que meu pai faleceu, ele estava passando um momento muito difícil no alcoolismo. Muito difícil. Meu irmão, ele teve uma depressão muito profunda com o falecimento do meu pai, que não era pai de sangue dele, mas dava todo o amor e carinho que um filho merece, né? Educação, carinho, criação é isso mesmo. Exatamente isso. Então, o meu irmão, ele pirou o cabeção, né? E estava passando um momento difícil. E a gente está lá em casa, eu criança, pequeno, a minha mãe lutando muito para poder que a gente sobrevivesse e tal, várias coisas aconteceram. E a minha mãe fazia salgado, e entregava em vários botequins, restaurantes, os barzinhos, sabe, os botequins do bairro, e fazia muito salgado. Cigarrete, coxinha, era uma delícia. O pessoal encomendava e buscar em casa. Fazia festas também? Tipo assim? Não fazia não. E aí, cara, eu vi uma oportunidade. Eu falei, mãe, eu gostava de fazer aquele docinho de leite ninho. Você coloca o leite ninho, leite de coco e açúcar refinado. E coloca um cravinho em cima. Sim. Nossa, que adoro esse, adoro aquele que é meio. Como é que chama? Josefina. Não, é o doce de leite com coco de um lado e o chocolate do outro. Não. Esse, eu sei qual que é, mas eu não fazia. Cara, eu falei, cara, eu vou fazer esse docinho e vou vender também. E eu comecei a levar, eu fazia os docinhos, enrolava e tal, eu comia um monte de criança, né, velho? E levava, vendia 30 centavos a unidade. E saía, eu tinha quantos anos? 9. Saía para mim a unidade a 10 centavos. Eu vendia 30. Markup bom. Eu tinha 200% de lucro, caraca. Porra. Com 9 anos de idade. E aí eu fui crescendo. Como eu perdi meu pai muito novo, eu fiquei muito também revoltado. E, cara, o colégio para mim era muito ruim.
por alguns motivos que naquela época eu não tinha sido diagnosticado, com TDAH, dislexia. Então, eu não entendia por que eu não Mais uma coisa que nós temos em comum. Cara, eu não conseguia ler em voz alta porque embaralhava tudo na minha frente, caraca. E aí o professor mandava... Não entende. Não, mas hoje entende. Hoje as professoras, se o aluno vai na frente e lê e começa a gaguejar, na mesma hora já pede para fazer um diagnóstico do psicólogo. E voltava como retardado. Naquela época é porque era bagunceiro, porque era isso, porque era aquilo. Rebelde. Cara, tem um negócio que eu chamo de funiquito. Eu sentava na carteira escolar, cara, o meu bumbum começava a pinicar, cara, a bunda inteira. Eu tinha que levantar, cara. Então, eu era uma pessoa extremamente inteligente, uma criança extremamente inteligente e extremamente rebelde. Aí, minha mãe... sábia, é o que eu tô falando. Eu não tive a mãe, eu tive a heroína, cara. Minha mãe sábia me colocou no escotismo, cara. Me colocou no escoteiro, velho. Existe, mas é muito existe, tá fraco. Cara. A gente tem que melhorar esse movimento, porque isso muda a vida das crianças. Do cacete, disciplina e tudo, né? Cara, e sobrevivência, né, pô? Em situações... Caraca, velho. Pô, não, foi fantástico. Pelo amor de Deus. Tive uma dificuldade tremenda lá, porque eu brigava com todo mundo, né, velho? Então, mas tenho amigos hoje, amigos íntimos, amigos de vida, que eu conheci lá com 9 anos de idade, 10 anos de idade, que é meu amigo até hoje, eu com 42. Então, cara, olha como que ser inteligente não tem nada a ver com educação. A minha mãe, analfabeta, não sabia escrever o nome dela, velho. A minha mãe me educou de um jeito que, cara, eu sou um cara hiperativo, focado, bem sucedido. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou um cara muito bem sucedido, cara. Se a gente pegar todas as possibilidades que eu tive na minha vida, é claro que eu criei essas possibilidades. Mas pela regra geral, teria se danado. Cara, né? Não, eu tenho amigos vizinhos, né, que já são mais velhos que eu, que falam assim, cara, a gente achava que você ia ser um traficante, que você ia ser um drogado, um ladrão, não sei o quê. Só que o que acontece? A minha mãe, sabiamente, me colocou no escoteiro. O escoteiro me conectou com pessoas diferentes. Eu tenho um ciclo de amizade de infância da minha rua muito forte. Tenho alguns amigos, nós temos um grupo de amizade, se não me engano são 7 ou 8 pessoas, que somos amigos desde criança, desde 6 anos de idade. De vez em quando um briga com o outro, mas dá aquele arranca-rabo, fica sem falar um tempinho, mas depois volta. Então, assim, mas amigos leais, né, que hoje a maioria deles são bem-sucedidos. Então, assim, mas o escotismo mudou a minha percepção de mundo, porque lá me conectou com pessoas de vários níveis sociais diferentes, né? Era um mecanismo para uma classe mais alta, porque era caro minha mãe me manter lá, tadinha. Ela passava aperto. Até que eu conheci um chefe que chamava Tio Willis, chefe Willis, e ele me apadrinhou. Então, a gente não pagava mais mensalidade. Quando tinha que trocar o uniforme, ele me dava de presente. Era um tiozinho, gente boa demais. Mentores sabem escolher discípulos. E aí, cara, eu acho que ali as coisas começaram a melhorar na minha vida, sabe? Não de grana, porque grana, eu falo, é consequência. E não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Mas você provou uma lei muito importante, que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Sem dúvida. Você mudou o grupo de pessoas com quem você andava, você mudou de mentalidade. Sim, sem dúvida. Sim. Não que esses meus amigos são pessoas ruins, não, são pessoas incríveis. Né? Não, ok, mas tem uma hora que você perde amigos, não pelo papo que você vai ter, pelo teu crescimento, e o outro não cresceu. Não, mas eu não me afastei desses caras. Sim, a gente continua amigo. Mas a gente sabe que a gente... Não, desse pessoal. Mas no momento que você cresce muito, você perde amigos no processo. Porque o cara que gostava de ir pro bar, ficar falando sobre novela e futebol, você não aguenta mais esse assunto. Aí você se destaca... Filho, não dá, velho, não dá. Outro dia, a gente saiu pra tomar um negócio, eu falei, Tom, eu vou fazer um caldo lá em casa, velho. Vamos lá tomar uma cachaça lá. A gente foi lá pra casa, eu fiz o caldo, a gente foi tomando na mesa da cozinha. Fez um caldo? Caldo. Eu entendi um cálculo. Vamos fazer um cálculo lá em casa. Um caldo, uma vaca atolada. Você adora. Eu vou até te convidar, vamos fazer lá em casa uma vaca atolada. Canjiquinha, essas coisas. Cara, aprendi aqui em Minas, tá? É mesmo? Adoro, nunca tinha ouvido falar. Eu posso te garantir uma coisa, você ainda não comeu nenhum desses caldos.
Não, Você acha que comeu. Imagina. Literalmente, você acha que comeu. Quando você comer qualquer um desses caldos que eu fabricar para você comer, você vai ver a diferença. Chefe do Otton, meu camarada. Não tem nada a ver com Você isso. chegou a fazer alguma coisa mineira lá? Não, como que foi? Que No faz Otton? o quê, rapaz? Lá eu só montava prato, pô. Porra, o dia mineiro, cara, no Otton pra turista? Não, Porra. mas não com receita minha, pô. Ah, Né? Cozinhava tudo que tinha lá. Mas o que acontece? Lá no Otto eu era empratador. Né? Eu ficava no final do processo. Você montava pratos, é isso? Eu ficava na linha final do processo. Eu montava, o chefe confirmava e saía da linha de produção da cozinha. Mas assim, lá eu era muito jovem, eu tinha 2006. Eu tinha 20 e poucos, 22, 23. Nasceu quando? Eu nasci em 41. Em 81. Eu nasci em 81. Gente, eu sou muito velho. Caraca. Você já é geração X, cara. Que geração X aqui? Claro que é, pô. Claro que não, pô. Geração X é meu moleque, pô. Não, eu não. Não, peraí. Eu sempre dou aula sobre isso, né? Não, pô. Eu sou baby boomer. O baby boomer é até 64. Nossos filhos são X. Você está confundindo com Y. O X é a geração que vem de 65 até 90, mais ou menos. Ah, tá. Não, até 80, desculpa. Depois vem a Y com 3 categorias e tal. Você é X, que a gente chama da geração permissiva. Permissiva? Sabe por quê? Não. Foi quando a tua geração virou pai e mãe, que os psicólogos desceram com aquela ideia, não pode bater, não pode gritar, não pode... Aí na dúvida o que eu posso, não posso Vai lá em casa falar não que fez não nada, pode bater. não fez nada. Então Não pode bater. o teu filho passou a poder fechar a porta do quarto dele, falou, isso aqui é meu. Aí começou o Millennial e as outras, né? Na minha casa isso não funciona não. Você é tá? X, você é X. Mas lá em casa isso não funciona desse jeito não. Gente, você nasceu até 64? Lá em casa eu tive um avô, João Tomás. O velho era brabo, tá? E ele já tava velhinho, cara. E eu era ruim. Eu vou te falar, velho, eu era muito atentado. O João Tomás, meu avô, ele era um bruto, sabe? Mas era um avô magnífico. Meu avô fazia benzia, sabe? Hoje você não acha, eu quero levar meu moleque pra benzer, eu não sei onde eu levo, cara. Não tem mais benzedor, não tem. E o meu avô, ele era um senhor muito sistemático. E eu muito atentado. Imagina uma casa de 10 filhos do meu avô, sei lá quantos netos, 30 netos, sei lá, 20 netos, é uma caralhada de primo que eu tenho que sua porra. E aí, cara, eu, um dos mais atentados, ou melhor, o que mais recebia as broncas, que é o que mais aparecia. Claro. Às vezes nem eu era mais, na verdade não era mais atentado. Eu tenho dois primos que eram mais atentados que eu, mas só que eles, teoricamente, eram o santinho, entendeu? Eles eram o santinho? É, mas eles faziam as merdas e a culpa caía em mim, entendeu? Mas como é que o santinho faz a merda e... Faz, malandro, eles eram malandrinhos, e até hoje, mas são meus primos, eu amo pra caramba. E um dia meu avô queria bater nos meus primos, no Felipe. Eu fui lá, velho, eu era maiorzinho que ele, né? O Felipe devia ter uns 10 e eu tinha que ter uns 12. Eu fui lá, corri atrás do Felipe, peguei o Felipe, segurei ele. Vô, pode vir que ele tá seguro. Meu avô veio com a bengalinha assim, caramba. Chegou do meu lado, abriu a mão, pau! Mas na minha cara! Porque você não... Eu segurei o meu primo pra bater! Porque você não foi parceiro. Você precisa aprender. Você não tem que ser covarde, fazer isso não. Falei, nunca mais eu seguro. Não tá bom. Isso é o quê? Educação, então, caráter, ética, se educa assim. Olha só. Não pode dar um tapa na bunda de um filho, uma chinelada havaiana. Eu apanhava, era de vara de marmelo, rapaz, tá maluco? Olha, eu sou um cara muito Vou te contar uma história que todo mundo adora. Amo meus avós. Que é do mesmo jeito. O meu pai, ele, com 17 anos, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele é um herói de guerra, tem o nome dele num livro de história. Ele foi da segunda onda que aterrissou na praia da Normandia pro dia D. Uhum. Cara, ele é um milagre de ter sobrevivido àquela praia e eu sou um milagre. Né? Claro. Em consequência disso. Mas o meu pai trouxe muita coisa do militarismo para a criação dos 4 filhos dele.
que eu tinha 3 irmãos, eu era o terceiro, né? O terceiro de 4 irmãos é nada, né? Porque o primeiro é o primogênito, o último é o caçula, o segundo tem o terceiro em 4, meu irmão. Esquece que nada. É o do meio, não é nem do meio, né? Pô, ele se vira e foda-se, enfim. E meu pai, ele trouxe muito da educação militar pra gente. Então, ele chegava em casa, aí já era presidente de multinacional, farmacêutica, aqui no Brasil, né? Quando a gente veio pro Brasil. Aí ele chegava em casa toda noite e falava assim, pra minha mãe, os meninos se comportaram. Cara, cá entre nós, mano, qual é a chance de 4 irmãos se comportarem qualquer dia da vida? Zero. Então, couro todo dia. Couro todo dia não. Tira a roupa e vai marchar na varanda lá em cima. Mas tá chovendo, foda-se. Vai marchar lá em cima os 4. Até cair. Só que se um cai, a tropa toda paga. Então, se caísse o caçula, um levantava e aí, até que ninguém aguentava mais, aí régua de madeira na mão. Que hora para não ter régua de plástico. Régua de plástico quebrava. A de madeira não, meu camarada. Era na base da porrada mesmo na mão. E fora que a gente estudou em internato na Inglaterra, né? Que era uma foda. Então meu pai me educou na educação militar britânica, meu camarada. Então se você acha que um britânico é chato por pontualidade, disciplina, eu acho fantástico. Imagina um militar que te ensinou. Então eu agradeço muito ao meu pai pela disciplina que ele me deu, a ética, a honra, tá. Ética e disciplina para mim não tem como quebrar, meu camarada. Eu acho que honrar essas pessoas que já não estão. Seu pai não tá mais entre a gente, tá? Não, meu pai teria cento e porrada, não. Mas então, honrar essas pessoas que não estão mais aqui, eu acho isso fantástico. Então, imagina que meu pai, eu estudei na escola britânica no Rio de Janeiro, né? Óbvio, né? Que depois eu fui mandado para o internato. O que acontece? No primeiro dia de aula, vi uma carta da diretoria do colégio. Você aceita castigos físicos no seu filho? Sabe o que meu pai fazia? Ele fazia assim, jogava fora. Pra que me perguntar? É óbvio que sim. E a coisa mais engraçada nessa época, eu acho legal para o pessoal conhecer uma outra realidade, é que na escola britânica tinha uma única pergunta, que agora mudou, obviamente, porque morreu a rainha. Tudo que você fazia, a pergunta era a seguinte, a medição, se você ia apanhar ou não do diretor da escola, era, você faria isso na frente da rainha da Inglaterra? Cara, se a resposta fosse não, você tomava uma porrada. Se fosse sim, toma uma porrada pra caramba. Não, se fosse, faria. Tá errado, não faria. Eu apanhava no mesmo jeito. Aí eu me lembro uma vez que eu voltei do recreio, mastigando chiclete. E lá, na escola britânica, você é chamado pelo sobrenome, sabe? Mr. McGraw. Mr. McGraw. O que foi? Você tá mascando chiclete? Tudo em inglês, né? Falei, tô. Pô, você mascaria chiclete na frente da rainha da Inglaterra? Não, então, diretoria. Aí eu ia. Aí apanhava, tomava 10 madeiradas na mão. Aí eu fiz a besteira de levantar a mão para fazer uma objeção. Eu também era danado, viu? Qual a tua objeção? Tem tanta coisa que eu não faria na frente da rainha da Inglaterra que não quer dizer que está errado. Então, eu não sei nem o que você está pensando, mas só por isso, mais 10. Pô, cara, tem tanta coisa que eu faria na frente da rainha, que eu não faria na frente da rainha, que não está errado, cara. Pô. Aí eu era foda. Eu era pilhado também, cara. Mas, enfim. Mas o papo tá bom demais, né? Mas... Bom, a gente nem chegou na metade da garrafa. Não, já passou da metade. Não, então você tá botando mais você. Não, peraí. Aí, tu falei. Inglês sabe que eu tô bom. Mas então, me conta o passo a passo de como você chegou nesses 102. Cara, primeiro eu não sabia que eu ia fazer 102 mil. Né? Eu nunca soube. Minha expectativa era vender ali, colocar 30 mil no bolso, 40 mil no bolso. Mas, cara, foi persistência, trabalho. Eu peguei o produto com quase 2 meses para ser lançado e comecei a trabalhar todo dia. Mas o que estava no teu todo dia? Todo dia. Mas todo o quê? Dia. Tudo. Sair de casa para trabalhar, ir lá para 040 para o loteamento. Mas ninguém chegava até você. Você não. Tinha que fazer venda. Cara, de lead que a Universal me deu, eu fiz 2 vendas. Tá. De lead.
eles me deram 3 leads. Minha conversão de lead no Universal é de 43%, é um número absurdo lá no Universal, né? Só que lá eles têm um pré-venda, então o lead já vem construído pra gente. Já né? vem qualificado. Mas mesmo assim, a minha conversão lá era muito alta. O Lu fala isso toda hora para todo mundo. Mas o que acontece? O braço, cara, ligar para todo mundo, falar com pessoas que estão na sua agenda, cara. Porque as pessoas não sabem o que você está fazendo, cara. Então liga pro cara e fala, cara, eu tô com uma oportunidade aqui, um lançamento. Você confirma a ideia do WhatsApp, por exemplo. Não sei se é o WhatsApp, mas fala com tua linha, teu ciclo de influência primário e secundário. Claro, porra. Não para a lista fria que você não conhece. O que acontece? No seu ciclo de primário é difícil ter conversão. Sim. No secundário, porque o secundário são pessoas estratégicas. Sim. É mais fácil. Mas os dois podem replicar. Eu acho assim, o primário, a replicação é difícil. Tá? No seu caso, da advogada que você deu de exemplo lá atrás, pode ser que seja mais fácil, porque ela já era advogada. Certo? No meu caso, eu não era corretor de imóveis, eu não era referência no mercado imobiliário, eu não era especialista. Mas ela também não era em Juiz de Fora. Mas ela já era na área. Diferente. É diferente. Tá. Então, assim, porque o seu ciclo primário são as pessoas que você conhece há muito tempo, essas pessoas elas tendem a duvidar do que você está fazendo. Sim. É natural. Então, elas... E isso é fase, isso passa, tá? Não vai duvidar para sempre do que você está fazendo, não. Sim. E a partir do momento que você vai tendo autoridade, autonomia, resultado, sucesso, essas pessoas começam a ver, cara, esse cara tá fazendo certo mesmo, agora eu vou ligar para ele, eu não vou ligar para o fulano de tal, não. Então, tudo é processo. Mas o meu passo a passo para ter esse resultado financeiro foi trabalhar todo dia. Se eu não estava de plantão, eu estava na imobiliária. Se eu não estava na imobiliária, eu estava na rua prospectando. Se eu não estava na rua prospectando, eu estava indo para um pirata lá no loteamento que não tinha plantão. O que é pirata? Pirata é ir para um lugar esporádico, colocar uma barraquinha e ficar lá parado. Um bannerzinho, entendeu? Então, assim, campanhas de rua, literalmente, é tete a tete, é ir, numa loja de material de construção que o cara é meu amigo, vai ter um papo com ele. É que nem Estrela do Vale, você vai pra feira... Exatamente. Tal. Então, o que eu estou fazendo no Estrela do Vale é o que eu fazia quando eu estava na Ecoville. É claro que eu não estou fazendo com a mesma ênfase, né? Mas a Ecoville, onde você concentrava esse tipo de ação? Então, o Fio, eu concentrava a ação no cliente. Exemplo, eu te atendi, você gostou do produto, eu que virava para você e falar, cara, tem um amigo seu que você quer escolher para ser seu vizinho? Tem. Pô, me dá o telefone dele. Posso falar com você que me deu? Porque quando você pega o contato de uma pessoa e liga para essa pessoa falando que, olha, foi o Fio que me deu o teu telefone, cara. Falou para mim te ligar, posso marcar um café com você para me explicar o que eu contei para ele agora, que ele acabou de ficar encantado? Não é falar no telefone. É estratégia. Então, assim, dá para replicar? Lógico que dá. A gente vive momentos diferentes hoje. Sim. Né? Naquela época a gente tinha uma escassez maior de terreno, hoje não. O momento financeiro era melhor, hoje não. Mas mesmo assim, dá para replicar. Eu fui fazer um serviço lá em Benfica, na feira, junto com a sua esposa, junto com a equipe inteira. E eu passando na rua, encontrei com um amigo que era cliente meu de hambúrguer quando eu tinha uma hamburgueria lá em Benfica. Olha só. O Francisco está comprando comigo no Estrela do Vale. Então, assim, tudo é network, tudo é relacionamento. Sim. E tudo é não ter vergonha de falar. Resumindo, se você tiver vergonha de falar, cara, faz outro curso, vai para outra área, porque aqui não dá não. Cara. Fio, eu quero te fazer uma pergunta de encerramento. Isso. Né? Vamos lá. E a minha pergunta de encerramento ela é muito simples. O que você deixa de mensagem para essas pessoas que ficaram aqui esse tempo escutando a gente, batendo esse papo junto com a gente, tendo esse insight junto com a gente? O que você acha interessante para essas pessoas saberem? Ou um toque, ou uma ideia, ou uma percepção? Perfeito. Vamos lá.
são alguns pontos muito interessantes. Primeiro, encontre o seu propósito, que foi o que o Wander começou por aí. O que você quer deixar de legado? E qual é o instrumento que você vai usar para isso? Pode ser mentoria, pode ser professor de uma escola, pode ser venda de imóveis, não importa. A primeira coisa é acreditar que você vai fazer uma diferença. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que você precisa entender que riqueza não vem de você ganhar dinheiro, vem de você ajudar pessoas a chegarem ao seu sonho. Meu mentor me ensinou lá atrás: você quer realizar seus sonhos, filho? Ajuda o maior número de pessoas a realizarem os sonhos delas, e o teu vem automaticamente por várias leis de sucesso. São 21. Não vou, obviamente, discursar sobre 21 leis de sucesso, mas, obviamente, a lei do retorno, a lei da causa e efeito, tal, a lei do doar para receber, a lei da semeadura, que está na Bíblia. O que você faz não é porque você precisa ou porque você quer, é pelo que você merece. Se você colocar uma semente de um milho no campo, você não vai ficar olhando para ele e falar: eu preciso de um milharal, eu quero um milharal. Não vai te dar um milharal. O que vai te dar um milharal é você cuidar dessa semente. E aí sim, a grande lei da semeadura é o seguinte: você cuida de uma semente de milho, e ela não te dá uma semente de milho, te dá um milharal, certo? Então, Wander, eu quero agradecer aqui o nosso encontro. Espero que seja o primeiro de vários. Espero que a gente consiga ensinar o mercado pela nossa experiência de vários anos, de tantas experiências corporativas, empresariais, iniciativas próprias, solo até, né? Que a gente consiga ensinar alguma coisa para muita gente. Mas vou te fazer um convite. Há muito tempo estou procurando um mentor. E eu decidi com a Paty ontem que no dia 30, que vai ser sexta-feira, né? Que eu vou escolher uma rota para mim. Top. E a minha rota vai ser me juntar a Victória. Top. Seja bem-vindo. E poder trazer tudo que eu posso para vocês. Posso te falar o seguinte: eu vou pegar na tua mão até todas as vendas. Exatamente, eu sei disso. Mas o mais importante é saber que eu e você somados não somos dois, somos muito mais do que dois. Sem dúvida, pô. E Victória vai, como é que se diz? Eu não consigo perguntar, minha mente fala inglês. Revolucionar. Não. Não fala inglês, pô. Vai valorizar o nome Victória. Sim. Que nós vamos vencer. Sim. No mercado. Literalmente porque isso. Nós temos produto, nós temos processos que nós vamos, obviamente, melhorar. Sem dúvida. Mas nós temos constante. as pessoas certas. Sim. Wander, Tom e Maurílio são pessoas que vão nos ajudar a ser diferentes no mercado. E Phil, né? Humildemente, eu vou dar minha contribuição. E Marcela, mas e eu vou te Patrícia, falar, todo mundo Santos, que se juntar, a equipe olha, todo mundo que se juntar. É tão bacana falar disso, dessas pessoas, porque essas pessoas, elas doam o tempo delas para que sonhos aconteçam, inclusive Sim. delas. Então, eu sou grato a todos. E só para a gente finalizar, bem rápido, Phil Magrete. Magrate.
Phil Magrate! Te agradeço demais esse bate-papo. Imagina. Tenho certeza que daqui vai sair. Eu aprendi muito mais com você do que você comigo. Você tá maluco, não é? É impossível, isso é impossível. Mas te agradeço muito essa oportunidade, esse bate-papo com essa galera. Para você que ficou aí nos assistindo, batendo esse papo, espero que tenha sido construtivo para você, que você consiga melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua performance. E pode usar aí esse chat aí, me perguntar, tirar suas dúvidas. Ou para mim também. É só perguntar. Eu acho isso fundamental para a sua carreira profissional. Não sou aqui educador imobiliário, nada disso. Sou apenas um corretor, um bom corretor que quer que você melhore de vida, melhore a sua performance, melhore a sua qualidade, a sua moradia, passa a morar naquelas mansões que você venda, porque é muito bonito quando eu vejo um corretor comprando uma mansão ou construindo uma mansão. Eu fico muito feliz. Isso acontece algumas vezes, não é muitas, mas isso acontece. Eu quero que você seja um desses caras, eu quero que você seja um desses caras, eu quero que todos da minha equipe sejam um desses caras, porque é para isso que eu acordo, é para isso que eu respiro, é por isso, é daí que vem a minha energia, ajudar vocês a construir tudo isso. Porque se você construir isso, eu não tenho dúvida que eu construo. Tá? Isso vem por osmose, literalmente. Então, agradeço a você, Phil. Obrigado, meu nobre. Um recado final. Eu sou um cara muito exigente em escolher mentores. Eu tive 2 mentores que não tem como discutir a autoridade. Olha o que esse cara está fazendo, velho. Esse cara está me colocando numa situação extremamente delicada e difícil, velho. O cara tá de mentor aqui, ó. Rádio. Aí o cara vem pro nível fácil aqui, velho. Agora. Eu vou te falar uma coisa. Tem uns 10 anos que eu procuro um mentor para me ensinar uma coisa que me faça crescer, ou seja, no meu ramo, ou seja, no ramo novo. Eu estou escolhendo o ramo novo. E de tudo que eu levantei, esse é o cara que vai ser o meu mentor. Vou chamar ele de mentor imobiliário, porque não tem outro nome agora. Nós estamos juntos, nós dois, junto com a equipe da Victorium. Não tem como não respeitar o nome da empresa. Qual que é o VGV que não... Essa equipe junta, você escreveu VGV, lá? Não tem limite, porra, VGV. Mas não, tu escreveu lá na nossa foto lá, eu sei o tom. VGV de 1 bilhão? Não, 1 bi. De 1 bi. 1 bi. Você escreveu lá, VGV de 1 bi. Nós vamos atrás de 1 bi. Mas vou te falar uma coisa. Eu, com esse cara, com o Maurício e com a equipe da Vitória, ninguém segura a gente. Nós vamos ser em primeiro lugar em tudo. Pode escrever e me cobrar. Um beijo. Phil Magrate! Phil Magrate! Obrigado. Tamo junto. Um beijo, galera. Fiquem com Deus.